Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafoca, cara de paçoca, tá bom? Estou bem, cara. Gripado, mas um pouco, mas vamos Esse lá. tempo maluco aí de São Paulo. E aí, na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando toda essa loucura aqui, nosso querido camarada Crildão. Suave, Crildão? Suave, daquele jeito, mano. Hoje aqui empolgadão, episódio foda aí, vamos que vamos. É, exatamente. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais especial de hoje. Cara, a gente vai falar hoje com Sérgio Sofiati, que ele é músico, produtor, técnico de som. Se aventura na cozinha também, que eu fiquei sabendo, e tocou numa das bandas mais fodas aí, que dá dos anos 90, 2000, que eu gosto demais, o Scuba. E ter você aqui hoje é uma enorme satisfação. Prazer é meu. E obrigado por ter aceitado o convite aí. Imagina, com todo prazer. Falar aí de tudo que você fez, o que você vem fazendo Se é pra falar de comida, de coisa boa, de música principalmente. A gente tava falando de comida antes aqui, né? Então fiquei com a comida na cabeça. Tranquilo, legal, obrigado, cara. Vamos lá, só vou fazer um momento jabá aqui rapidinho, tá? A gente tem uma parceria aí com a Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, não sabe o que fazer no final de semana, entra lá no Instagram deles, no Cerveja Azul, ou no site cervejaazul.com.br, onde tem lá toda a programação deles. Se você tiver uma banda, quiser fazer um som lá com sua galera, marcar um show, fica à vontade, você vai falar com o LED lá, ele vai te dar um atendimento foda. E a gente tem também uma parceria com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, não sabe como fazer, e, entre em contato com ele, vai estar na descrição também, ele atende a domicílio, caso seja necessário. E a gente tem uma parceria nova, né, Pimentinha? Com a Refuse. Refuse, você quer falar sobre eles? Não, pode falar você, depois eu falo. É uma loja digital, né, de camisetas, né, eles trabalham também com camisetas oversize, camisetas de regatas, também moletom, e, mano, umas estampas muito fodas. Tem o Instagram deles também, que é o refuse.brand, é isso, né? Isso. Então você pode entrar lá, tem um link lá da loja online deles, eles entregam na sua residência sem nenhum problema. E logo mais teremos cupom, né, de desconto aqui com a gente do Namara, pra vocês fazerem compra lá, tá? E tá tendo um cupom de desconto aí pra vocês poderem estar adquirindo os produtos aí da Refuse. Ah, legal. Então, se você quer comprar aí com desconto, pega nosso cupom aí que vai ficar em breve. A gente vai avisar a galera no Instagram aí também. E você vai conseguir fazer uma compra aí com um descontinho aí da galera. Tem nosso QR Code também. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Tem nosso canal de cortes, né, Pimentinha? É isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí, Cortes do Namara Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro, ele deixa lá os melhores momentos, tá? E o episódio tá deixando Agora a gente vai começar a deixar os cortes antes do episódio, tá? Então provavelmente você já ter visto alguns cortes aqui com o Sérgio. E é isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. Sérgio, vou falar de música, né? Porque eu te conheci na música. Como começou o lance de música pra ti, assim, mano? Lá de Curitiba. Você é de Curitiba, né? De Curitiba, sim. Que eu vi, que Né? Agora tá bem gostoso lá. Pior que eu tenho que ir pra lá em breve. Então vou experimentar esse frio que eu fugi. Quando eu cheguei... Tá uns 2 graus lá, eu vi uma amiga minha sempre de lá, uns 3 graus a menos que aqui, com a sensação térmica menor ainda, né? Uhum. Eu não gosto, não. Quando eu comecei a vir para São Paulo, né, na época de banda e tal, eu falei, nossa, eu quero viver nesse lugar, né? Porque a gente vinha no inverno pra cá, saía de lá num puta frio, chegava aqui, tava aquele 20 graus gostoso, assim, falei, é aqui. E ainda mais com essa bagunça toda, né? Uhum. Mas enfim, eu comecei assim, muito cedo, porque meu pai me deu um cavaquinho ali logo com 4, 5 anos, e com uns 7 anos já estava tocando alguma coisinha, acompanhando ele lá, né? E a música já me pegou desde sempre, né? Uhum. Porque, sei lá, era pra ser mesmo. Com 11 anos eu tive uma primeira banda de escola, com 14 eu já estava fazendo show em boteco, e depois eu tive, enfim, uma época que eu toquei na noite mesmo, cover, essas coisas. Então, né, teve esse começo ali que era intenso, que eu já, sei lá, tinha 18, 19 anos, já estava ganhando minha grana com a música, né? Pô, que legal, cara. Mas de tocar, grana de cachê de show mesmo. De show, de tocar massa. em bar, enfim, de fazer esse rolê. Sim. E era uma banda legal, eu já tinha essa noção de produção e de equipamento de som. Uhum. Então já, paralelo à música, ali, né, a ser, né, na época vocalista e enfim, e já tá
chegando pra galera ali, enchendo o saco do guitarrista. Não é assim não, cara, é diferente, assim, já tinha essa noção. Foi me levando pra produção também. Então, muito novo ali também, eu comecei a trabalhar em estúdio com 16 anos. E até hoje, né, eu continuo fazendo essas 3 coisas, que é ter banda, né, ser músico, trabalhar com produção de discos e, né, de música em estúdio e tal. E também trabalhar em shows como técnico de som. A primeira banda ali já foi o Sr. Banana ou o Boi Mamão? Então, foi? aí, boa, o Sr. Banana, o Boi Mamão foi antes. Foi antes, O Boi foi Mamão, eu tinha uns 15 para 16. O René, né, o batera, o Benunça, a gente era muito brother, assim, de irmão. A gente vivia junto, tocava, e a gente começou ali o Boi Mamão. E com 18, quando eu comecei a tocar cover, que um pessoal me chamou para tocar, e eu queria comprar um teclado, eu falei, puta, eu vou lá tocar. E aí aconteceu, né, naturalmente ali que eu acabei, o cover começou a me exigir e a grana entrar, né? Enquanto uma banda autoral, né, a gente sabe o que acontece normalmente, né? Que é você pagar muito para tocar, né? Sim, é mais investimento, né? Então daí eu saí do Boi Mamão ali com 17, 18 anos. E aí rolou essa banda cover e ela foi um pouco o embrião do Sr. Banana. Que aconteceu porque um outro brother lá me chamou para fazer uma banda autoral de novo. A gente fez um trabalho de estúdio primeiro, mandou para as gravadoras, começou a rolar um interesse das gravadoras. Na época ainda tinha nessa coisa das majors, das gravadoras correrem atrás de artistas para investir pesado e enfim. E rolou essa história do Sr. Banana. E quando a gente começou a tocar nessa época com o Sr. Banana, e, né, foi contratado pela gravadora né, e começou a fazer show de divulgação, a gente começou a vir para São Paulo e eu falei para os caras, pô, vamos morar em São Paulo, né? E os caras não quiseram e aí a gente continuou em Curitiba. Aí depois a banda acabou, enfim, quer dizer, a banda não acabou, na verdade, eu saí da banda, a gente teve uma questão lá e aí rolou de eu começar eu produzi a demo do Scuba, que era o Scuba, o Cerqueira, que era o baterista, era muito amigo meu, um cara que me mostrou a música jamaicana, enfim, e eu produzi eles e depois acabei entrando na banda. E aí sim a gente foi contratado pela Paradox, que foi a gravadora do Scuba, e todo mundo topou vir para São Paulo e a gente começou a... Ô Sérgio, ali você disse que o pessoal não quis vir para São Paulo. Você acha que você de alguma forma prejudicou a banda? Não. Não participar desse eixo Rio-São Paulo? Sim. Não, é Curitiba, pô. O eixo Rio-São Paulo, São né? Paulo, não entendi. estar, né, no eixo, né? Com certeza seria o melhor, né, para a banda na época, né? Porque, enfim, a gente estava longe, aqui a gente ia estar bem mais inserido na coisa e trabalhando. Mas a verdade é que o Sr. Banana não tinha uma estrutura de uma banda com capacidade de seguir uma carreira profissional mesmo e, né, tinha muitas diferenças nas ideias. Não estava todo mundo caminhando na mesma direção, na mesma né? direção. Então já no Scuba já tinha mais isso, o pessoal estava na pegada mesmo. Então isso possibilitou a gente vir e trabalhar aqui mais tal, e colher mais frutos, né? Sim. Ô Sérgio, você estava falando ali no começo, ali, quando você começou a tocar ali com 4 anos ali, e referência musical ali naquela época, assim, pra você começar pra guitarra, o que você começou a ouvir, o que te colocaram ali de disco pra você começar a ter influência pra poder fazer som? Bom, eu escutava as músicas que meu pai escutava, que era basicamente música... é o sertanejo da época, né? A música popular ali, mas escutava chorinho, mas não chegava a tocar, porque, enfim, era muito difícil. Mas aquelas coisas mais de moda de viola, né, do cancioneiro, assim, brasileiro. Ele não tinha essa pitada rock ainda, né? Não. Você foi descobrindo por você. Eu, aliás, para eu começar mesmo a cair no rock e tal, demorou um tempo.
Porque eu lembro que com uns 7, 8 anos, que foi quando a FM pegou aqui no Brasil, né? Isso é 78, 79. Eu comecei a ouvir FM e tocava muita música nacional, mas muita música boa, assim, na época. Eu lembro de escutar na FM Rita Lee, Mutantes, Secos e Molhados. Era muito legal o que tocava. E esse foi minha formação ali e tal, mas eu tinha uma coisa de escutar música gringa e pirar, assim. Era uma coisa que me batia de um jeito diferente do que a própria música brasileira. E cada vez isso foi mais me levando, assim, né? Você lembra seu primeiro disco? Aquele disco que você foi lá e Com comprou assim? certeza. Meu primeiro LP é do The Police. The Police? Police é foda, hein? E é a banda do meu coração, assim, até hoje. Fui assistir o show que teve lá no Rio, há um tempo atrás, em 2004, sei lá quando foi, e foi incrível, porque assim, ó, era a banda que me pegava, e esse disco, que é o Ghost in the Machine, que eu comprei deles, pra mim, eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei na loja e comprei esse disco, né? Pode crer. Não pode falar. Desculpa. Fica à vontade. Eu preciso só, assim, falar que o Police me levou a conhecer o Rodrigo Cerqueira, né, que era batera do Scuba. Eu tinha 15 anos na época, porque um amigo em comum falou, cara, eu conheço um cara que ama The Police também, eu vou te apresentar ele. E aí ele tinha umas fitas de shows, porque ele conhecia um cara que conhecia o técnico de som do Police, assim. Caralho. E conseguiu essas fitas. Tinha umas, sei lá, 7, 8 fitas de shows diferentes dos caras. Cara, que foda. E aí, enfim, conheci ele, ele me mostrou, né, cara, fiquei emocionado escutando aquilo. E ele já tinha também uma discografia ali que ele tinha conseguido de música jamaicana que não existia na época, né? Mesmo o próprio Scatalites, né? Que pra mim também marcou, assim, quando eu ouvi, mas Specials, todas as bandas ali final dos anos 70, né? Do ska inglês. Eu escutei, eu pirei, né? E aí o punk começou a entrar um pouco também, porque tinha essa mistura, né, desse ska ali com o punk. E aí eu comecei a escutar bandas punks também, e acho que a minha entrada pro rock foi por aí, assim. É o que eu ia te perguntar, né? Era até sobre a relação ska, né? Como que você conheceu ali ska na essência mesmo? Então foi ali, quando você ouviu os Scatalites e tal, e você teve esse amor porque o Police já usava isso, né? Já era Sim. super influenciado e enfim. Paralamas aqui no Brasil também. Aí surgiu o Não sei Paralamas, se a gente pode falar que foi os precursores, talvez, ou não? Não sei, você que era mais da... o Paralamas pegou... praticamente era o Police brasileiro, assim, né? Tanto que o kit de batera era exatamente igual, né? Tinha aqueles octabands que chamam, que são uns tontonzinhos pequenininhos assim, enfim. Então também é uma banda que quando foi lançada eu pirei, né? Porque era o Police brasileiro. E depois, enfim, eles seguiram a trilhar um caminho ali, né, que hoje é uma das bandas que eu mais respeito da música brasileira, porque pela trajetória, né? Sim. É porque além de ser bons músicos, eles fazem boas músicas também, né? Sim, Paralamas ali. sim. O repertório sempre foi legal e tudo, né? Era uma banda que na época, eu lembro quando fui assistir um show muito jovem deles, que, eram os únicos caras que tinham guitarra Fender e instrumentos importados, né? Porque mesmo banda nacional ainda não tinha, né? As bandas não tinham instrumentos legais e tudo. Então tinha essa diferenciação também da sonoridade do disco e tudo, né? E eu tava ouvindo... É aquela coisa, você sempre escuta aquela música mesmo, por exemplo, Vital e Sua Moto. E, pô, escutei milhão de vezes, mas teve um dia lá, depois uma sessions, né? Aí você tava escutando o fone. Meu, que mixagem linda, cara. Aquele lindo. bumbo com aquele baixo, cara. Não, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nessa mixagem, assim. Ele soa tão gostoso com o bumbo com o baixo ali. Cara, o Bi Ribeiro é um puta baixista, né, cara? O Barone nem se fala, é um dos maiores bateristas do Brasil. E o Bi é, assim, um cara que conhece muita música jamaicana. Então eles, né, essa
o groove já tinha desde cedo, né? Uhum. E o Sim. groove faz o som, né, velho? Quando um bumbo toca junto com baixo, velho, é onde Ainda acontece a às mágica, vezes né? você escuta- Sim. Às vezes você escuta o bumbo ali, né? Beleza, tá ali e tal. Mas dessa mixagem soa tão, sabe, encaixadinho assim, ó. Sim. Parece que encaixou um no outro. É Perfeito. muito bom. E é o primeiro disco deles, né? Já tinha um puta som, né? E naquela época, acho Depois que eles me- nem usavam muito metrônomo, essas coisas, né? É. Tipo, era mais, Era bem mais gravação na rústico, assim, na fita. fita. Não era hoje, né? Hoje você tem Sim. umas facilidades. É um pouco mais fácil gravar hoje do que na época, Ah, né? muito mais. Hoje em essa dia você questão não de precisa fazer um tempo. take inteiro, né? Na época você precisava fazer um take da música inteiro, né? Ou você editava, mas, né, uma coisa de editar ali na máquina, não tinha... Ah, a gente Sim. pega esse pedaço e coloca no outro É, aqui a e gente já foi, né? tava tocando um projeto de tributo ao Tim Maia, a gente foi pegar uns VS, né? Pra pegar os Aham. metais. Cara, os caras não gravaram no metrônomo, então tem uma hora que Sim. sai tá ligado? Aí você fica, caralho, e não dá pra arrumar, né? Porque É. você pega o que tá gravado, né? E você vê É, que ali os agora caras até dá, né? gravavam Porque no tem pelo mesmo, ferramenta pra você Sim. botar no grid, né? Aham. Mas você era pega o isso. cru, É. ele dá uma sambada ali no tempo Sim. e tal. E E é que é foda pra caralho saudável, né? isso, né? Bom Não, pra aliás, Tim caralho. Maia, né, cara? Ele gravava a maioria das bateras ali também, né? Ele gravava bateria? Isso aí eu não sabia, não. Eu sei que ele sempre tinha treta com o baterista, né? Não sei, então. pelo menos Ele tinha treta com diz todo as mundo. histórias, Porque né? dos primeiros discos ali, ele gravou a batera. Então, Sim. né, Eu ia perguntar, você começou a trabalhar no estúdio com 16 anos, né? com 16. Como que era a gravação ali naquela época e o que você vê hoje produzindo shows, né, mano? Qual que é a Sim. diferença, assim, o grau de diferença, assim, que você pudesse virar pro Sérgio daquela época e falar assim, caramba, filho, você vai se dar bem no futuro. Qual que você vê, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim dessa evolução Olha, eu acho que de ruim, nada. Apesar que os efeitos, né, das facilidades acabam piorando o nível dos músicos, né? Sim. Mas a gente, por exemplo, o primeiro estúdio que eu trabalhei tinha um gravador de 8 pistas, né, de rolo, de 1/4 de polegada, que era exatamente o tamanho de uma fita cassete. Aliás, não, minto, era meia polegada, que é o dobro do tamanho de uma fita cassete, para 8 canais. Uhum. E uma mesa nacional, porque, enfim, tinha até uns microfones, umas coisas assim, mas ali o cérebro mesmo era muito fraco, né? Então, você conseguia uma sonoridade e, assim, na época a gente queria ter o peso né, de uma gravação gringa, onde os caras usavam aqueles gravadores de 24 polegadas, de uma fita que é de 2 polegadas, né? Então, eu falei 24 canais, né? Não polegadas. Então a gente tinha isso, só que a gente experimentava com esse equipamento que a gente tinha, né? Então a gente tinha que fazer ping-pong, né? De você gravar uma coisa ali, gravava mais umas 3, 4, depois juntava tudo para gravar as outras coisas, né? Uhum. Então a gente nunca chegava numa qualidade que agradasse, né? Ainda mais que finalizava numa fita cassete, né? É verdade. É verdade. Então... E tinha aquela coisa, acho que na época, né? O pessoal ouvia a música de fora, aquela puta mixagem, aquela puta masterização, né? Aí escutar os trabalhos ouvir a nacionais... banda aquela local, coisa nacional. xoxinha, assim, né? Exatamente, ficava pequenininho, né? Como tudo, né? Na produção nacional, os filmes, né? Aquele som de filme ruim. Era tudo ruim, né? Você acha que o Brasil ele demorou um pouco pra começar a acertar nesse lance Com certeza. de produção musical? Eu acho que no Brasil só se avançou e avançou rápido quando começou a aparecer né, coisa de YouTube, né, que daí você via gente do mundo inteiro ali trabalhando e mostrando, ó, faz assim, faz assado. Porque até então a gente não tinha nenhuma literatura para isso Sobre, ser... né? É aquela coisa, se o cara quisesse ser produtor, trabalhasse com produção musical, mixagem, masterização e tal, ele ficava perdido, né? Porque ele não tinha pra onde ir, né? Não, ele nem começaria, né? Porque para você chegar a ser
produtor naquela época, você tinha que passar por todos os processos, né? Desde fazer cafezinho no estúdio e limpar o estúdio, e começar às vezes a fazer pet bay ali, daqui a pouco você estava gravando, né? Era um caminho profissional, né? E às vezes até quem sabia, quem tinha muita informação, não queria passar, né? Não, isso com certeza. Vou vender A galera ouro. das antigas, você não Vou conseguia... dar ouro de graça. Tinha muito isso, né? Mesmo no som ao vivo, que o cara tinha uma mesa analógica, o cara acabava o show lá, ele zerava a mesa para ninguém ver o que ele fez. Então, foda. tinha isso. Aí hoje em dia é muito mais fácil gravar do que naquela época, né? Hoje em dia você grava no computador em casa. Sim, você tem um E faz gravador, um puta som em casa. um microfone ali, uma interfacezinha, você faz um disco, né? E você acha que de alguma forma assim, acho que tudo na vida tem o bônus e o ônus, né? O bônus de poder gravar em casa, de você poder ter seu material, de poder se trampar naquilo que você tá fazendo. E tem aquela outra coisa de começar a ter muita gente fazendo isso e ter muita informação e muita coisa, tanto boa quanto ruim. Você acha que você sente isso, assim, vendo daquela época hoje, assim, essa democratização da produção musical? Eu acho positiva essa democratização, acho que é muito legal você ver, às vezes, o que o cara, um trabalho que saiu de dentro do quarto do cara ali, né? Coisa que E você mesmo, né, mirabolâncias ali que o cara fez para fazer acontecer, né? Tem uma galera depois, eu até não sei os nomes porque eu sou péssimo para lembrar de trabalhos e coisas, mas pessoal que grava, né, que fazia uns vídeos gravando orquestra dentro de casa e coisa assim, eu acho incrível. Isso não existia a mínima possibilidade de acontecer naquela época, né? Nos anos 80, ali onde você ter um som de orquestra, você tinha contratar uma orquestra ou pegar um som de um sintetizador lá que nunca ia ser uma orquestra. Né? Hoje ainda você tem samplers e inteligência artificial, já que faz com que você não precise gravar uma orquestra se fizer um bom arranjo ali com esses teclados e tudo mais. Tem o Paulo Ayanha, né, aquele produtor, ele é o mestre, cara. Um dos mestres da nossa indústria de áudio, assim, né? E ele falou que uma vez ele fez um trabalho com o pessoal do Mutantes, e ele falou que chegou no estúdio lá, eu mostrei pra eles uns simuladores de guitarra, tal, de computador e tal. Mano, os caras piraram. Tipo, é isso mesmo, vamos fazer, dá pra fazer mais coisa, dá. E aí, às vezes, chega uns caras novos aqui no estúdio que é usar as coisas velhas, né? Aí os velhos estão querendo usar as coisas novas e os novos estão querendo usar as coisas velhas, né? Sim. Aquele lance, não, a gente tem que fazer pra suar igual igual o disco tal. E às vezes não é, né, mano? Às vezes, tipo, o cara vai lá comprar a guitarra do Slash. Quero só que nem comprar uma Les Paul. Nunca vai acontecer. Né? Tipo, e não vai soar como o Slash. Não. Né? O instrumento, né, cara, tem isso. Você dá ele na mão de pessoas diferentes, o som vai ser diferente, a pegada, a qualidade, a digitação, a técnica. Isso faz, né, muita diferença. Né? Mais na bateria, ainda mais guitarra, contrabaixo e teclado e tudo, com certeza, também. Eu vi um vídeo de um cara, acho que é o guitarrista do Project, né? O cabeludão lá. E ele falou, mano, a gente vai tentar fazer o mesmo timbre do Pantera. Mano, tipo, usou a guitarra, tipo, a mesma guitarra, os mesmos simuladores de ampli, mano, tudo assim, e não sai igual, cara. Não sai igual. Tipo assim, lembra, mas não fica. Aí coloca lá pra fazer como é que fala? Comparação lá e, meu, fica assim, lembra, mas não fica igual. Cara, eu nunca fui um gear geek, né? Como é que fala? Gear slut. Que fica correndo atrás de equipamento, porque eu sempre pensei isso, velho. O que se faz ali naquele momento da gravação e do jeito que foi feito, aquilo ali é o registro do negócio, né? Então, realmente, nunca vai ter um som como do Pantera, do Queen, do Black Sabbath, de ninguém. Porque era uma somatória de coisas, né? É tipo uma impressão digital, vamos dizer assim. Uma impressão digital. Único, total. Exatamente. Nunca vai, mesmo equipamento não vai fazer exatamente igual. Sim, não é a busca, né? Pra galera nova que tá ouvindo aqui, inclusive, vendo, é importante pensar nisso. Deixa o equipamento de lado, faz acontecer, né? A gente tava falando sobre isso, sobre o pod de vocês aqui, que... Né, vocês sentiram isso também, né? Vamos fazer mesmo sem ter o melhor. Sim, a gente vai melhorando com o tempo. Vai melhorando com o tempo. E
esse é o ponto positivo daquela época, dos anos 80 ali, que a gente ia ensaiar. Você tinha uma banda, você primeiro ensaiava meses para você fazer um show, né? Então isso trazia uma qualidade melhor pro público, né? É, ali no meio do hardcore, né, que a gente passeou ali também, via muita banda que, meu, os caras ensaiavam 3, 4 vezes e iam tocar, né? Aquela ansiedade de querer tocar, né? Mas acho que não é muito pelo tempo, pela época de muita informação, internet e tal, e as pessoas querem aparecer, querem começar a fazer as coisas logo. Porque acho que naquela época, nos anos 80, como não tinha tanta informação, aquela coisa tipo de, pô, sai notícia, você não tem celular, então era uma coisa mais jornal aqui, um jornal de revista um jornal sobre música aqui, então aquela coisa que parece que o pessoal tinha mais paciência pra poder fazer as paradas. Não, você tinha que ter, né? Porque você não ia ter um instrumento bom ali rápido, um pedal de guitarra, imagina, era um troféu quando você conseguia ter, né, um pedal. Então, a gente tinha que ralar muito mais. Então, acho que quem queria ser músico, artista, o caminho era muito difícil, né? Hoje não, hoje o cara acorda e ele fala, cara, eu vou ser influencer, vou ser artista, e ele tem uma puta ideia legal ali naquele momento e acontece e faz. Sim. Então, na época, a gente não tinha essa possibilidade. Se tivesse uma puta ideia de música, você ia gravar ali com um violãozinho, num gravadorzinho que você tinha ali de fita cassete, e para você conseguir fazer aquilo virar uma gravação minimamente profissional para você tentar alguma coisa, aí para você tentar alguma coisa você tinha que ir numa gravadora, você não tinha nenhuma forma de divulgar aquele teu trabalho que não fosse para seus amigos próximos ali, alguém que se ligasse pelo telefone fixo. Pode crer. Então... E hoje em dia eu vejo assim, acho que até a última vez quando eu fui fazer uma gravação, era meio que aquela gravação por hora, né? Aquela que você paga ali pra você gravar ali e tal. Sim. Eu achei meio. Não sei se foi por causa do estúdio, deve ter estúdios melhores e tal. Mas é aquela coisa assim, tipo, terminou de gravar, eu falei, pô, mas aí você entrega pra gente quando aí e tal? Não, entrega aqui meia hora aqui, já vou mixar aqui, já masteriza, já. Mas já? Porque tive aquela história, pô, o cara foi masterizar em Los Angeles, né? Aquela coisa toda. E você, não, meia horinha aí eu já entrego pra vocês, já. Caramba, tem uma coisa errada aí, né? Aí você vê que tipo, parece aquela coisa assim, deixa eu terminar esse trabalho logo aqui, já vai pela metodologia do cara ali, infelizmente, né, se a banda não traz nenhum interesse ali que não seja as horas pagas pelo estúdio. Ter um estúdio também sempre foi uma coisa complicada aqui no Brasil, né, porque você tava sempre correndo atrás e com contas para pagar, né? Então, o pessoal mesmo do estúdio acaba não tendo paciência, não podendo trabalhar artisticamente, porque, o cara já tá cheio de problema na cabeça, né? Eu sei porque eu fui dono de estúdio por muito tempo. Eu posso ter propriedade pra falar disso aí. E tinha aquele lance, assim, a gente via, aquela época que tinha aquelas CDs coletâneas, né? De banda. E tinha muita banda que, eu tinha muita gravação que eu falava, gente, mano, essa caixa tá horrível, cara. Assim, tipo, eu fui escutar muito tempo depois, né? Assim, depois que você começa já a mexer, comecei a mexer um pouco com uma mixagem e tal. Eu comecei a escutar, falei, gente, mano, como é que os caras do estúdio deixam passar uma música, sabe? A mixagem totalmente horrível, assim. Você fala assim, caramba, aí até por um lado prejudica as bandas também, né? Que os moleques também é novo, né? Tu tá querendo fazer um som, pô, quero gravar. Aí o cara não tem noção de chegar e falar assim, vamos fazer uma segunda voz, não sei o que, coloca a caixa põe mais um médio na caixa, sabe? Não tem essa malícia, né? Sim. E acaba aceitando, né? Tipo, aquela coisa, pô, gravamos alguma coisa, né? Mas depois você escuta e fala, mano, trabalho ruim, cara. Tipo, que... o produtor, cara, é uma figura muito importante numa gravação, né? Dentro do estúdio. Porque é ele que junta tudo, né? Que junta a banda, os músicos com a parte técnica e consegue fazer aquilo ter uma fluência, e também é um cara que tem que saber o que som, aonde ele quer chegar, né? Sim. Isso é importante. A gente no Brasil mesmo passou muito tempo sem entender isso, sem saber disso, né? As bandas independentes e tudo, né? Chegava, entrava e sai gravando, né, cara? Na raça. Mas, por outro lado, isso traz sonoridades, cara, que daqui, sei lá, 20, 50 anos, alguém pode revisitar aquilo e falar, caralho, olha que interessante, né? Porque a gente chegou no momento agora da gravação, cara, de qualidade
de gravação digital que a gente tem uma gama enorme que você... Hoje muita gente está apodrecendo o som, né, para não ficar tão perfeito e definido, né? porque foi aquela coisa de colocar sempre certinho no grid, né? Sempre certinho, né? Exato. Aí você, pô, tá muito certo. É aquela coisa, né? Teve a época, né? Quando, Hoje, quando vai subindo muito a evolução, né, parece que volta, né? sim. Porque no final das contas o que conta é isso, né, cara? É a arte, é a expressão ali do artista, da banda, seja lá quem for, que tá querendo mostrar uma ideia, velho. Agora, se a banda não tem uma ideia pra mostrar, realmente vai ficar patinando ali pra sempre. Por isso né? que é importante o produtor musical, né? Sim, às vezes até pra conseguir traduzir, né, o que a banda quer ali de uma forma. Isso acontece, né, com as bandas todas. Acho que não existe nenhuma banda que chegou assim sem produção, digo no mundo inteiro, e chegou em algum lugar sem esse, né, sem a figura do produtor, né? Mas é legal, por exemplo, você pega umas bandas assim que você escuta uma demo, aí você escuta o disco depois, né? Aí você fala assim, nossa, como é importante uma produção musical, né? Que Sim. ela faz, tem certas coisas. Mas eu já ouvi muita banda que a demo era melhor que o disco. Por perder a essência ali, às vezes por um produtor que levou para um lado errado, né? Ah, sim, acontece que- pra caralho isso mesmo. Sim. Isso até quer perguntar pra você. Meu, qual que é a maior dificuldade das bandas, desde aquela época que você começou a trabalhar no estúdio até hoje? Qual que é a maior. Passando por todo esse tempo, qual que é a maior dificuldade que as bandas têm? Que você vê assim, trabalhando com as bandas de perto, você fala assim, pô, esse é o maior. A problema. dificuldade de você diz que elas têm É, fazer as coisas ou as deficiências. Isso, as deficiências. O maior problema que as bandas têm na hora de gravar, assim, de querer produzir, de querer, puta, lançar o som assim na rua. Eu acho que em primeiro lugar, cara, que a coisa mais importante é a falta de identidade, Uhum. né? Porque muitas bandas já mostraram na história que tocar bem não é, né, a técnica de gravação. É claro, se a gente pegar o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado que faz música para o mundo inteiro, né? Porque tem qualidade para isso. Todo músico, por pior que seja a banda, os músicos têm uma história ali de estudo e tudo, né? E acho que no Brasil, por falta de cultura mesmo para isso acontecer, volta a história de a pessoa não querer melhorar como individualmente, né? Como instrumentista. Então chega no estúdio, o estúdio é um ambiente assim dos piores que existe, né? É o lugar onde qualquer deficiência vai ser mostrada e qualquer insegurança que você tem, né, seja de quem for ali que está trabalhando, seja o técnico de som, seja o baterista, o vocalista, vai se mostrar ali. Então, um lugar que as pessoas ficam inseguras, elas também começam a tentar se proteger dessa insegurança delas. Sim. E aí o negócio vai pro saco, né? Acho que falta muito falta tipo, da banda, de um grupo, banda, até o próprio cantor mesmo. Tem uma identidade. Tipo assim, puta, Sim. vamos primeiro formar a banda, vamos ver qual é a nossa essência. E depois vamos a fazer gente- um som e ver o que acontece, né? Às vezes as pessoas já fazem 2 músicas, já querem gravar e já querem. Sim. Aí depois passam 3, 4 anos, já não tem nada a ver com aquilo que gravou. Sim, nossa, E já- eu vi muita banda assim, aí no meu contato com isso, que era isso, que a banda, ela, ela ainda estava se arrastando para se encontrar e estava já num segundo disco, num terceiro. Então, não, assim, não é para todo mundo, né? Por isso que tem tanta gente que tenta e poucos conseguem, né? Porque é isso, você tem que ter uma identidade com o público tem que estar, né? As pessoas têm que, de alguma forma, acreditar no que você está fazendo. Sim. E se não é sua verdade, ninguém vai acreditar. Muita banda vai, né? Tipo, às vezes por hype, às vezes na onda de querer fazer um tipo de som que tá rolando. E Sim. às vezes os caras nem é aquilo, né? Então não consegue passar interpretar bem o que tá cantando, né? Sim. Aí fica aquela coisa que você Se vê que... para uma banda que já tem isso é difícil, né? Porque daí você enfrenta vários outros problemas do mercado, enfim, né? Dificuldade de chegar numa gravadora e o volume de bandas e artistas que estão ali tentando isso.
Então é uma disputa difícil, né? Então se você não tiver armado realmente com a maioria de munição que você pode ter ali, quanto menos se tiver, menos força você tem pra seguir, né? E você gravando a primeira vez no estúdio, foi tranquilo? Cara, eu lembro que foi. Porque eu queria muito estar... E demorou pra isso acontecer. Eu lembro que pra gente fazer a primeira demo, que foi com o Boi Mamão, que eu fiz a primeira demo no estúdio, nossa, a gente foi em vários estúdios lá de Curitiba, visitou, e preços e tudo, e a gente definiu um que a gente gravou, e foi legal, assim, a gente já sabia o que a gente queria, porque já tinha ensaiado ali, sei lá, 1 ano ou mais. Então a gente entrou praticamente sem problema para isso. Mas eu vi muita gente travar, sair chorando porque não conseguiu gravar coisa assim no estúdio. Tem aquela coisa, às vezes do palco, tem aquele barulho, show, mano, vai que Vai que vai. Agora que você falou do estúdio, é que você consegue pegar os... Ali, cara, abre, né, uma tela widescreen de alta definição. Aí, velho, Aí você os vê o problemas- produtor assim te olhando assim, você vai gravar a guitarra assim, o produtor te olhando assim, não tá legal esse solo não, amigo. Faz sim. outro aí, você fica, como assim, viu? Nessa época, cara, eu vi muita gente entrando no estúdio, porque como eu tive estúdio também nessa época, e a gente gravou quase que 100% das bandas de Curitiba lá, na época, porque, enfim, era o estúdio mais rock and roll ali, que tinha essa cara, né? Então, eu lembro de a galera entrar no estúdio e mandar ver, assim, sabe? Por isso, por estar ensaiado e por saber o que queria. Bandas com identidade mesmo, que você via nessa época, né? Você acha assim, você que tem já experiência já com lance musical, é melhor gravar canal por canal? Porque eu já vi bandas gravando ao vivo, assim, tipo, grava guitarra, tudo ao vivo. Esse é o melhor cenário, que era uma banda que consegue gravar ao vivo bem. Para isso tem que ter um estúdio com uma capacidade também para isso acontecer. Mas é onde o som fica mais quente, né? É indiscutível. Tem qual que foi o Charlie Brown que eles gravaram ao vivo? Ao vivo, 100%? Foi o 100%. Não, esse disco do Charlie Brown, você escuta assim, fala, caramba, que disco foda, assim, você pega É. todos, até os... Quando você puxa a guitarra, você fica... Sim. Você consegue pegar, assim. E ele é bem intenso, assim, ele é bem que você falou, ele tem a pegada quente, né? Não, e o Charlie Brown Jr., que a qualidade técnica de todos ali, né, sempre foi, putz, meu, né, uma coisa que dava essa intensidade maior pra banda, que já tinha a história, né, das letras do Chorão e dele em si, né, mas a banda representava demais, né, representa até hoje, né. Então você acha que, assim, pra banda poder gravar ao vivo, a banda tem que se bancar, né? Tipo, se bancar no sentido de tocar pra caralho. De todas as formas. Tá alinhadíssimo, tem que tá assim. muito quente, né. Uma pré-produção, né, é importante para isso, né? Ter um produtor, alguém que uma cabeça fora da banda para poder ver né, escutar e ver de fora a banda e falar, putz, ó, cara, de repente aqui, ó, putz, você não tá grudado ali, o baixista com o batera. Se tiver isso, ajuda muito, né? Faz uma puta diferença. Faz a depois, né? diferença. Porque, assim, o que acontece, né? Começa já que você tem que ter uma guia de bateria bem gravada, né? Então o baterista tem que ser bom já para isso acontecer. Vi muita gente gravando só com metrônomo a música, né? Bateras gravando só com metrônomo e depois o baixista entrando, os guitarristas entrando. Falar que fica frio, isso também não é o caso. Mas não tem esse calor do ao vivo, né? Pelo menos ali a base tá gravando junto, tá onde vai ter imperfeição, mas se os caras estão acostumados a tocar junto e tem essa intimidade musical, vai ficar muito mais bonito. Sérgio, só mais uma pergunta só pra gente finalizar esse lance da produção musical. Depois de todo esse tempo, você ainda consegue ouvir música normal? Ou você ainda fica com aquele negócio, peraí, essa caixa, esse timbal, alguma coisa, tem músicas que te irritam, assim, Eu tive uma época, cara, que eu trabalhava tanto já com música, eu tava tão já cheio disso, daí que eu não conseguia nem mais escutar a música. Tive um tempo da minha vida que foi... hoje eu vejo que era ruim, era muito ruim, porque eu parei de ouvir música. Ouvia o que estava acontecendo no mercado e tal, mas não ouvia música.
E depois, né, quando passou essa fase, eu parei um pouco de trabalhar assim 14 horas por dia com a música, eu comecei a voltar a ouvir música. Né? E hoje em dia, cara, eu escuto basicamente música que não é assim, que eu não vou analisar. Uhum. Eu vou escutar a música em si. Eu gosto de escutar rádio, eu tenho uma rádio francesa que chama FIP, que eu escuto porque ela tem uns canais de música, de reggae, metal, música do mundo, não sei o que lá. E eu gosto de escutar porque vem muita coisa diferente do mundo inteiro. Tem uma puta curadoria legal. E aí acabo escutando muitas sonoridades diferentes, né? De gravação da China, do Oriente Médio, da África, do mundo inteiro, que os caras Pô, fazem massa. isso. Eles tocam música do mundo inteiro, aliás, música do Brasil da melhor qualidade. E você escuta assim, todos os tipos de gravação, desde uma gravação de um microfone só até uma gravação high-tech de hoje em dia. E acaba que você vai escutando a música como um todo, assim, que pra mim hoje é mais gostoso. Eu ouço música assim, mas durante muito tempo da minha vida eu via música falando, nossa, esse som de bumbo, olha esse som de... Não consegue curtir a música, né? É, mas eu acho que são fases e tudo isso vem né, do contato que você tem com a música, né? Você tá apaixonado pelo negócio ou se você tá ouvindo pra trabalhar e aquilo fica pesado, né? Quando eu comecei a estudar mixagem, eu comecei a ter essa neura, né? De falar assim, caralho, será que eu vou começar a questionar tudo que eu tô ouvindo agora, né? Ficar aquela coisa tipo de, "Ai, mas será que isso aqui tá bom? Não, isso aqui não tá." Porque quando você começa a fazer mixagem, o seu ouvido começa a melhorar, né? Você pega umas Sim. coisinhas assim que antigamente você nem passaria batido, que você Exatamente. pega assim, que você fala, peraí. É o cara que tomava vinho Santomeca e hoje tá tomando um Cabernet Sauvignon, né? recente, né? A gente vai, né, vai apurando, né, o ouvido, né? Foda. Eu quero falar sobre Scuba, Bora. Sérgio. Cara, você falou que ali você produziu, você tava produzindo o primeiro Produzir a álbum. demo, A demo, aí você acabou entrando na banda. sim. Foi isso. E como que foi esse início aí, cara? O Bar do Amadeu existia mesmo? Sempre Não quis saber. não chamava o Bar do Amadeu, Não, era era o outro, Bar do esse- China, mas enfim, o Amadeu Era pra dar Como chama? a rima. Pra dar rima. Pô, que massa. E como foi, cara, gravar? Vocês soltaram o primeiro CD, eu acho que é o Churrascada, é isso? Churrascada. Ele saiu pela Paradox. Paradox 98, 7, 98, 98. Acho que foi. 97 ou 98. alguma coisa assim. Eu sou péssimo pra É data, não vou Engraçado, vocês lembrar. falam tanto da Paradox, cara, que eu só lembro da Paradox só com aquela trilha Da Jovem Pan. da Jovem Pan, cara. Era Paradox. Era aquilo que fomentava apostas da Paradox, né? É que a Paradox ela queria fazer uma outra vertente ali, né? Sim. Queria tanto pro rock Eles se também. tornaram com essas vendas de música pop, né? De coisa, eles se tornaram a 7ª maior gravadora do Brasil, assim, né? Uhum. Estavam brigando com as multinacionais ali. Sim. E tanto que eles lançaram na época, né? Antes, né, da gente fazer o disco, saiu o Ska Brasil, né? A coletânea. Nossa, eu Sim. tinha esse disco. Você tinha Ska Bom Brasil? demais. É bom, demais. cara. É bom que tem bandas muito legais ali, cara. Uma banda de Minas que depois de um tempo a gente ficou amigo, produzi, que era a banda do Fio, que tá no CPM hoje até. E Ele tinha uma banda de chamava ska? Mr. Hood, Caralho, que foda. Isso aí eu não sabia, não. É, eu o lembro que dele só do Heifer. Nessa coletânea, quem quiser ouvir e ouvir os backings já era Fio. na mesma época do Heifer. Aham. Ele tinha um Heifer, mas ele tocava no Mr. Hood. Ó, que legal, cara. Isso eu não sabia, não. Sim. E aí foi E a rolê. Paradox, cara, tinha o cara que estava responsável lá, né, por nós ali era o Clemente, né, dos Inocentes. Tá brother, assim, e foi muito legal por isso, né? Porque tinha uns caras, além do Clemente ali, que também entendiam essa onda, que já tinham trabalhado com umas bandas de rock, de punk rock e tal. Uhum. Então, foi bacana, assim, a gente teve um trabalho que foi legal, que conseguiu ter né, ser mostrado aí pelo Brasil. Sim.
Pô, por, pra caralho. por mérito da Paradox, assim, de investir uma grana ali até onde deu, né? Pô, lembro quando eu ouvi, cara, lembrava muito, pra mim, vinha muito Ruby Big Fish, assim, Sim. né? Eu falei, caralho, esse cara tinha muita... Não sei se foi uma banda também que influenciou de alguma forma, não sei Ah, se, sim. se veio, É que é uma banda mas meio veio contemporânea muito. da gente ali, né? Uhum. Eu mesmo ouvia Scatalites, Já é mais a velha Specials, guarda ali, as né? coisas antigas, né? Gostava de reggae já muito, né? Então tinha essa pitada mais pra isso. Mas aí que tá, é legal isso. Cada banda de ska da terceira onda ali dos anos 90 tinha uma pegada mais aqui, mais ali, mais punk, mais hardcore, né? Uhum. Foi muito, assim, foi uma época muito rica, né, de bandas, né? Tem muita banda que foi lançada nessa época lá fora. Aqui foi isso, né? A gente teve essa Uhum. corrente ali, né? Que foi Boi Sim. Mamão, a gente, Mr. Hood, Manuels daqui de São Paulo e tinha mais uma banda na coletânea que eu tô esquecendo aqui. Vê aí no Enfim, Spotify, se pá. até a demo, né, deles tinha dois vocalistas, que era o Mauricião, né, o Scuba, e o Paulo Cotze, que era do Pinheads, uma banda de hardcore dos anos 80 para 90 ali, Uhum. de Curitiba. E eles saíram, tá? Porque eles não queriam ir pra frente, assim, né? Eles queriam ficar ali na deles e Tinha os tal. camundongos também nessa. Os Camundongos, pô. Imagina que eu ia esquecendo aqui. Foi a banda que a gente se ligou logo ali, né? O Scuba e os Camundongos, a gente fez bastante show junto, né? Uhum. Que a gente veio morar aqui, então a gente tinha era chegado e foi legal, assim, que a gente fez muita coisa junto. Eu te perguntar, por que o ska não. Porque assim, o ska não é um som tão pesado, mas é um som alegre, assim, tem várias vertentes também, mas assim, é um som mais alegre, mais festivo. E não é um estilo musical que bomba, né? Não. É um estilo de. Ele até bomba, né, cara, mas não nas bandas que fazem esse som, né? Tipo, o Ba- Titãs, o Paralamas mesmo, né, são exemplos de bandas que bombaram. Uhum. E eu digo até hoje que a Ivete Sangalo, cara, teve ali uns scars ali no repertório dela, né, o ritmo em si. Uhum. Mas acho que a ligação do ska, primeiro, né, jamaicano ali, que era uma música de baile deles que é, era pra eles ali, não era uma coisa fora do. Porque tinha um jeito de dançar todo especial e era uma coisa muito local, né? E depois, quando o ska começou a abrir mais, né? O Police foi uma banda que também ajudou nessa divulgação, mas as bandas mesmo que aconteceram ali na Inglaterra, né? Ska, Specials, Bad Manners. Acho que o Clash também tinha um O pouquinho, né, Clash de tinha um ska pouco de também, né? ska. Então, o ska sempre teve essa ligação também com grupos, com o punk, com os skinheads. Uhum. Então, acho que tem um estigma de uma música muito periférica, né? Eu digo, não. É aquele lance, é muito pop pro underground, Underground. e muito underground pro. É isso, cara. Você disse a frase, o ska tem essa parada. É muito pop pro underground e é muito underground pro pop. Eu acho que é isso. Uhum. Porque é incrível, cara. No mundo inteiro tem público e gente que gosta de ska, mas assim, é aquela 300 pessoas de cada região, assim, né? Uhum. O México tem uma cena muito forte de ska. A gente foi, né, com a OBMJ, a gente foi pra lá 2 anos atrás, tocou num puta festival grande lá, que os caras têm, assim, um público mainstream pro ska. Mas fora dali, assim, é bem nichado, assim, né? Porque assim, se você for ver, tipo assim, o punk rock, beleza, o punk rock hardcore tem um público lixado, tem um público, mas é um público. E o ska é uma coisa mais. definido, Uma, né? uma coisa assim que, pô, pode tocar um ska tranquilo na rádio, que não vai Não, você pode tocar um causar. ska numa festa de 80 anos, de aniversário de 80 anos do tiozinho que... Mas você não vai tocar um hardcore na rádio que vai ficar. Peraí, Sim. vai estranhar, né? Sim. Você falando desse aí, de tocar dos 80, a música do Sérgio Malandro é de ska, né? Isso. O Capeta em Forma de Guri. Eu falei, nossa, velho, já que é Sim. meu. Tem uma versão, inclusive,
que é a original é em inglês, né? Não sei se é inglês ou americana a música, mas chama Shame and Scandal. E tem uma versão do Bad Manners de ska, assim, antes do Sérgio Malandro, ali na mesma época. Ele lançou. Os caras, né, tinham essas pegadas ali. Então, tem essa, porque assim, pô, se colocar um ska na rádio, meu, passa batido, assim, tipo, pô, ninguém vai achar estranho. Sim, Mas sim. botar um rock hardcore que às vezes tem um plug até maior, Sim. causa uma certa estranheza, né? Tipo assim, quem não é quem não é ali do rolê vai escutar e falar, peraí, muito pesado, Sim, sim. né? E o ska não, o ska assim, que nem, assim, eu conheci o ska através do Ruby Fish, né? Aham. Com o cover do Ahá, né? Sim, sim. Cara, passava na MTV, Take isso, eu falei On assim, Me. caralho, tanto que eu achava melhor do que a música do Ahá, né? Cara? Sim, Os caras sim. tocando, A né? versão mais legal. Acho que a gente conversou com o Alamo aqui, né? E a gente falou também sobre esse lance, né? Que o ska ele tem essa parada de ser muito alegre, né? Muito festivo, muita Sim, bagunça, né? normalmente Depende é. das ondas, né? Então. É. Aí ele falou muito desse Acho lance que das até por ondas, mais né? que fale de coisas ali pesadas, fala de uma forma no astral, assim. Acho que tem isso. uhum. Tem essa vibe mesmo. E aí tem esse lance, né? Tipo, você pega. Eu cresci ali com o Real Big Fish, Last Time Jake, aquela coisa de alegre, festivo, naqueles clipes mais tal, não sei o quê. Sim. Mas aí ele falou que realmente tem uns skas que são mais sérios, né? Que são mais. É. Tem outras vertentes, né? Acho que é da primeira ou da primeira onda? A segunda primeira onda, onda é a jamaicana, né? Sim. Então era música de baile, assim. Era música que Então, acho que tinha... foi essa segunda onda aqui. A segunda onda que é na Inglaterra ali tem essa coisa as bandas eram formadas por pretos e brancos, só que os brancos eram da zona operária ali, enfim, né? Pretos e brancos pobres. Então tinha essa coisa, o punk era muito influência, né? O punk, o skinhead, era a influência grande dessa segunda onda. Então era com certeza mais sério, mas mesmo assim, putz, era uma bagunça, assim, Sim. Os caras sempre teve essa coisa, né, fazer um show dançante, a galera Isso. dançar e, enfim, a ideia pode vir de várias formas, né? Então acho que no Brasil acho que não deu muito certo porque talvez tem o Skank também, né? A gente tava lembrando algumas bandas Sim. que deram certo com o ska. Talvez que eles deixaram um pouco mais pop, talvez. Com certeza, Porque se a gente pega no Brasil, na minha forma de ver, para um estilo virar mainstream, ele tem que se vender ao mainstream, né? Sim. A coisa do próprio hardcore, emo, ter virado, né, mainstream no Brasil, veio pelo NX0, né, Fresno ali. pelo né? Fresno e tal, porque, assim, não é uma crítica, mas se você tirar a base pesada e colocar uma base pop ali, ela vai virar um sertanejo, né, ela tem, é uma canção bonita ali, uma melodia que entra... É que o instrumental que suja, tipo, dá aquela sujeira na música, E né? mesmo assim, né, o próprio instrumental que você faria de forma independente, na hora que caiu na mão do Rick Bonadio, enfim, tomou uma outra também. As guitarras foram um pouquinho mais pro plano de trás, como o mercado pede, né? Isso O próprio volto a dizer, CPM, né? não é crítica. Não, Não, sim, sim. o próprio CPM do primeiro álbum tinha uns violão Sim, ali pra sim. tirar um pouco aquele peso das guitarras, né? Pra deixar porque, mais cara, clean, né? vamos nas dizer assim, rádios, meio que a regra sempre foi, tem distorção, não toca. E tem esse lance mesmo, né? Tipo, tem aquela mixagem que vai pro CD, né? Sim. E aquela mixagem vai pra rádio, né? Que é um pouco já, umas guitarras um pouco mais baixas. Sim, sim. mais suave. Porque Quando a gravadora tá trabalhando, né, uma banda ali, ela vai ter a versão que para as rádios mais populares. Pra não ficar aquela guitarra muito alta, aquela Sim. pra assustar, né? Isso. Que é um outro tipo de público, né? Exato. Aí pra dar aquela assustada, né? O cara liga lá na Jovem Pan. E nos anos 90 tinha muito remix com música, bandas de rock também, né? Tanto Sim. que eu nem sabia, cara. Foi 3 meses atrás. Me mostraram um single do Charlie Brown, da Coro Vai Comer, que foi o primeiro que saiu. Sim. Que ele só estourou porque tinha uma versão remix dela. Sim. Que o Bonadio fez, que é meio... Que porra é essa, mano? E foi ali que deu pra depois tocar a versão original. Então tinha toda tinha todo um xadrez 4D ali pra poder chegar na... Era foda, né, cara, é isso. Ainda é, né? Tanto se for Pro ver, mercado nacional sempre foi isso, foda, velho. né? Né, o rock, né, os anos 80 que foi, acho que, ali muito produtivo no rock nacional, né?
Que, putz, meu, é Barão Vermelho, Ira, Paralamas, enfim, Sim, todas Legião, as bandas, sim. Legião, né? Era um pop rock, né? Tanto que isso virou na nomenclatura pop rock. Uhum. Então, mas é engraçado, né, cara? Porque quando chegou ali 94, 96, que estourou Nirvana e Metallica mesmo com o Black Album como é o nome daquela banda do Man in the Box lá? O Alice in Chains. Alice in Chains, muitas bandas pesadas viraram pop, né? Uhum. E acho que nesse momento ali, como veio de fora, isso abriu um pouquinho mais essa possibilidade também do rock ficar mais audível pra Radiofônico, galera, né? Tipo, mais eles falam assim, não, radiofônico. vamos colocar da rádio ali, no horário Sim. específico e tal. Eu lembro bem, cara, que isso foi uma divisão. Até na a própria MTV, né, cara, ela era um pouco mais pop e tal. Tinha ali os programas de metal, mas nessa época o metal, né, veio para Acho que programação normal, né? angariou mais público, né? Sim. Angariou mais gente ouvindo, né? Sim. Tem esse lance também, que se você for pegar os anos 90, né? Por exemplo, lance de gravadora e de artista, né? Tinha o Raimundos, Sim. não tinha outra banda igual Raimundos. Tinha o Raimundos ali, tinha o Charlie Brown, não tinha outra banda igual o Charlie Brown. Tinha o Eram as Planet duas Ramp. bandas. Assim, tinha umas bandas específicas, não tinha, tipo, bandas, assim, tinha no underground bandas que lembravam, assim, mas no mainstream tem. Por exemplo, aí você vai pro lado mais pop da coisa, o Skank. Não tinha outra banda ali, pá, igual o Skank. Assim, grande. Não, tinha o Paralamas. o O Skank começou a trabalhar Cidade um pouco Negra. mais Aqui o do... Paralamas, ele já vem, o Skank já vem nos 90, né? O Paralamas já vem dos anos 80 e tal, então já é Sim. uma outra onda e tal. Então, assim, então tem aquele lance, né? Assim, as gravadoras, elas não vão... O sistema de gravadoras não vão ficar O lançando mercado fonográfico. Exatamente, obrigado. O mercado fotográfico, ele não vai ficar lançando bandas iguais, assim, ele vai lançar bandas sim. de nichos específicos, né, assim. Por exemplo, e não teve o Ska, assim, o Ska, digamos que seria o Skank, assim. Tinha não- o Scuba. Tava muito. Pô, Eu acho que era a única fico- banda de fico ska que feliz teve, assim, não demais. que teve, mas que teve uma ascensão, talvez, mais Talvez, percussão. acho que sim. Tinha várias. Uma tanto que banda tem- de ska acho que mesmo, era foi assim. Scuba só, né? Que Que levava, essa levava o nome bandeira e ska. tal. Somos ska, a gente faz aquele som com aquela... ali o Scuba já era terceira onda, segunda barra... Não, terceira onda total, não, né? Então, Então, A acho que gente era é a muito única ali que eu influenciado pela segunda lembro, onda. assim, que eu vi, era a única mesmo, assim, tipo, Sim. de ter uma repercussão. Tinha videoclipes também, que naquela época era difícil, bandas sim. tinham videoclipes, lógico, mas uma qualidade bacana. A gravadora investiu tal, né, nisso daí, né? Foi uma coisa. É porque na época também você tinha que ter um clipe, né? Não Sim. era E era muito não difícil gravar clipe existia. naquela época, né? Era muito caro, né, cara? Era muito caro. E pensar que hoje em dia, com qualquer celular, você consegue gravar um clipe. Porra, mas isso eu acho lindo, cara. Essa democratização eu acho demais, Sim. cara. Você poder fazer um vídeo e ter a sua ideia e, né, o conceito ali que vai fazer toda a diferença. E rolou legal esse álbum primeiro, Do Scuba, Sérgio? cara, rolou. Mas assim, o que acontecia? A gente tinha se mudado 8 caras, né, de Curitiba pra cá, morando numa casa, né? Então, Caralho, mano. a gente tinha que se manter ali e é muito difícil num começo de banda você ter né, um circuito de shows. E a gente teve um grande problema na época, foi que em 98, cara, tava estouradaço o pagode, o axé. Sim. A própria MTV não tinha espaço muito mais, né? Eu lembro que as bandas que estavam ali na MTV era, né, o Raimundos, o Charlie Brown, o Planet. E, cara, a gente entrava meio como lado B sempre ali, né? Entre outras bandas, que teve muita banda nessa época, né? Sim. Que apareceu nos anos 90 ali. Foi uma época de farta, assim, né? De bandas. Mas pra gente era muito difícil, né, cara? E, assim, é aquilo, né? A gente não tinha o DNA de uma boy band, de uma banda que ia acontecer rapidamente, né? Era um monte de cara estranho, que se vestia estranho, que tocava uma música estranha, né? Apesar de ela ter um flerte no pop, né? Mas rolou o segundo álbum. Rolou o segundo dois álbum. anos depois, mais ou menos. né? O A Moda Antiga. Sim. Pela Que aí Paradox também. Aí a gente já não lançou pela Paradox, porque aí a Paradox já não
já tinha investido e viu que não ia muito mais pra frente. E a gente chegou pra eles meio que tinha um contrato com eles, né, de 4 discos. E a gente conseguiu rescindir o contrato com eles, porque senão a gente ia ficar preso lá, não ia nem acabar lançando. A gente lançou para um selinho pequeno na época que se interessou. E aí já foi diferente, né? Porque daí já não tinha quase que nada de investimento. Então dificultou mais a gente seguir em frente, né? Mas ali, você falou que eles teve investimento ali no primeiro álbum do Scuba. Por que você acha que não foi? Por causa do mercado mesmo? Do lance? Já tem umas bandas ali que já tava ali. Não nunca tinha tem como... uma explicação só, né? Era isso, né? Era uma época que o mercado fonográfico estava todo voltado pro axé, pro pagode, pro sertanejo, né? Como eu falei mesmo, a MTV tava assim, você ligava a MTV, era o que rolava o dia inteiro na programação normal, né? Porque o negócio para você começar a fazer um auê para as rádios terem interesse em tocar você tinha que estar ali na programação normal da MTV, né? A gravadora tinha que estar botando uma grana ali para as coisas acontecerem. E, cara, é isso. O Scuba, ele era uma banda que falava pros malucos, na verdade, né? Pra galera que gostava da temática ali, né? Sim. De festa, de birita, né? Hoje em dia, cara, o Scuba seria cancelado mas sem esforço nenhum, cara. Porque a temática das letras era muito machista. Eu digo, mas eu preciso sempre dizer, cara, que não era uma bandeira que a gente levantava. Era uma crônica do dia a dia, do nosso dia a dia, velho. Que era isso, era sair, era beber, era... né, puta, cara, engravidei a menina, fudeu, o que eu vou fazer agora, né? Vai ter que casar, não sei o que lá. Sim. As Era da brincadeiras. época que você vivia, era o contexto da época. Exato. Sim. Então, eu nunca, no meu trabalho musical, nunca quis, sabe, levantar uma bandeira específica de uma questão, assim, que eu defenda. Não, cara, a música meio como diversão, como entretenimento, como... Coisas banais. que Coisas acontecia com banais. qualquer um, comentários Exato. às vezes que a gente faz, às vezes por mais que hoje soe um pouquinho, mas, cara, idade também. Exatamente. Quantos anos você tinha nessa época? 20 e poucos Então, anos, porra, né, faz cara? tempo pra caralho Era- isso aí, era entendeu? bem Outra diferente, linguagem, era né? outra coisa, tal. E hoje tem muita gente também que levanta a bandeira, se faz certinho, mas quando apaga as luzes ali, desliga a câmera, é um puta exato. cuzão, tá ligado? Exato. Então é foda, né? Tem muita gente que julga, mas no Exato. calar, na isso. fechada das cortinas, quer falar bosta e ditar regra. E é muito louco que a música que mais, pelo menos no Spotify, e eu acho que talvez a primeira que eu ouvi foi do segundo álbum, a Drugs, né? Que é Aham. a mais tocada, Sim. né? E era quando vocês eram independentes, só que coisa Sim. louca, né? Sim. Que não E rolava teve muito tanto Drugs? investimento, Mas mas a tinha sonoridade músicas conseguiu que- romper, né, é algumas verdade. barreiras ali, né? E por mais, assim, na minha visão, tá, Sérgio, por mais que não tenha dado aquele boom na época ali, naquela ascensão daquelas bandas, eu acho que é uma banda que faz parte, acho não, é uma banda que faz parte da história da música nacional, tá ligado? Porque Sim, foi a primeira, assim, claro, teve muitas bandas, mas assim, conhecidas, que teve, tá ligado? Um papel ali, pra mim, foi o Scuba, total, assim, tá Pô, ligado? que Eu bom, acho que pra velho. muita Fico- gente que Te conhece, que agradeço gosta pelas desse palavras. cara. Não, é foda, faz parte mesmo, assim, da história da música brasileira, tá ligado? E legal pra caralho. A gente fica feliz, cara. Eu não falo que assim não deu certo. Mas eu acho, hoje, cara, com 53 anos de idade, cara, eu consigo ter uma análise fria daquela época. E não era pra ser, simplesmente não era pra ser. Era só pra deixar um registro Era- ali, era- nós estivemos aqui, tá ligado? Tem Mas um nome ali. É isso, cara. Pra mim a Sacou? música é isso, cara. É um registro de uma época, de um momento Uhum. que tá ali, velho. Ah, mas se for, você pode seguir, mano. Eu creio que tenha uma molecada putz, nasceu bem depois de já ter acabado a banda e ter pegado, tipo, tá escutando e falar, caralho, mano. A gente pode pegar como isso- referência pra si. Tipo, isso uma coisa acontece, antiga, não tem? cara. Acho que eu posso, um monte de moleque fala assim, pô, Não, eu já tive, né, Uhum. sei lá, tá num lugar assim e o moleque chega, caralho, tenho cara, 14 anos, comecei a escutar Scuba ontem. É legal demais, cara. Você vê que a música acaba, né, passando por épocas, né? Ela não fica datada, né? Não é uma coisa que, Uhum. não, aquilo lá era só daquele momento. Não, Sim. é isso, é diversão, né, cara? A gente pode, a música ela pode ter várias
formas nela chegar nos ouvidos, né? Uhum. Pela diversão, pela letra, né? Pela conscientização, crítica Sim. social, crítica política, seja lá o que for. E é legal quando ela consegue chegar onde ela tem que chegar, né? Sim. E ela não vai além disso. Realmente, num país como o Brasil, velho, onde a música é... O próprio carnaval no Brasil é uma coisa, assim, muito da situação, né, cara? Não tem uma crítica social ali. Já teve alguns momentos que alguns carnavalescos ali botaram uma coisa e tal, mas na maioria, assim, no bojo da coisa, é aquela valorização da nossa cultura e não sei o que lá, né? Sim. Então, é difícil uma música que esteja na mídia e que esteja lutando contra ela, né? Uhum. Você A mídia, a mídia ela engole, né? engole, ela tem as formas dela de Tanto que se alguém começa a fazer manipular as pessoas, pra né? fazer uma crítica ou algo assim, e como a gente tá numa situação que tá muito polarizado, né? Tá militando, tá, sei lá, tá, sabe? Assim, ninguém consegue pegar o teor da crítica e ter um senso comum, sei lá, um senso crítico de ver aquela ali, não? É sempre, falou disso, é porque tá na moda, tá militando, não sei o que, sabe? Às vezes do que a própria crítica diz, né? Isso que é complicado ainda mais nos tempos de hoje, né? Teve uma passagem ali na MTV também, né? Você teve ali do Rock Go também, mas foi com o Scuba ou foi com o Sr. Com o Sr. Banana? Banana. E como que Sim. foi? Foi muito Foi legal, né? A gente legal. tava recém-contratado pela Virgin no Brasil, com tudo certo, com clipe entrando na MTV, Uhum. e aí rolou o Rock Go, né? Foi o segundo. Isso foi de que ano? Puta, o ano, eu não sei, deve ter sido 97? 95 ou 96. É porque o Churrascada é de 90, segundo o Spotify, tá 97. 97, então acho que foi em 95 que a gente lançou o disco. Uhum. Foi 95 ou o começo de 96, foi por ali. E aí já teve o segundo Rock Go e a gente participou. E assim, foi legal, mas cara, eu até hoje não gosto muito de futebol, então pra mim Não marcou tanto. não foi uma coisa, Pô, mas nossa, é que foda momento. falar que não falar, mas ter participado daquela cena, né, cara? Porque o Rock Go depois teve uma ascensão fodida, né? Sim, E vocês pegaram, pô, 95 deve ter sido um dos primeiros ali. foi o segundo Rock Go. Mais ou menos isso mesmo. Teve o primeiro que o Skank ganhou. E o segundo, assim, ele foi um Rock Go, assim, com muita expectativa, porque o primeiro era ainda meio um piloto, assim, era meio tosco. No segundo já teve, depois, o terceiro, eu lembro que daí eu assisti, que eu não tava mais, né, eu só joguei esse na época do Seu Banana, mas era muito legal. E o fato da gente ter vindo de Curitiba, cara, e tá ali convivendo com bandas que a gente amava, né, Titãs, com Paralamas, com a galera que tava... Todas essas bandas estavam ali, né? Uhum. Então, essa interação foi o mais legal de tudo, né? Pô, legal. Você tá... enfim, né? Convivendo mesmo com a galera que você Admirava, né? Ouvia admira, ali, né? e caralho, eu tô jogando... E sem contar que tá você tá no junto com os caras. maior canal de comunicação musical, né? Assim, Sim. do Brasil, né? A MTV teve a sua importância ali nos anos 90, né? Absurda, né? O mercado girava em torno dela, né? E ajudou a abrir portas pro Scuba na época, essa participação? Sim, você está pro Sr. Banana, né? Não, pra vir o Scuba depois. Sim. Por ter assinado Paradox, o primeiro álbum já saiu com uma... Ou não tem nada a ver, não teve nenhuma... Ou você acha que não teve nenhuma influência? Cara, eu acho que tudo vai influenciando, assim, né? Mas não tem ligação mesmo direta, assim, não existe. Porque com o Scuba depois a gente tava né, é aquela coisa, cara, de o você Rock tá Go com o Scuba, você já tinha um time, né? Que era o que era 8 integrantes? Era. Mas você sabe que eu tô lembrando, cara? Eu sou muito ruim sou péssimo de memória, mas a gente jogou também com o Scuba. Caralho, que foda. Só Isso que eu daí, lembro. eu acho que foi, cara. Só que a gente jogou, daí era um time misto com várias bandas juntas. Foi um ano que. Uhum. E eu acho que nem joguei, cara. Enfim. É que você não... Minha memória, cara, é ruim pra isso. E eu volto a dizer que pra mim é irrelevante, assim, né? O futebol. Mas ficou realmente essa interação com a galera ali. Com o Scuba vocês chegaram a lançar videoclipe? Sim. Sim, acho que uns
4. A gente, acho que teve na MTV 4, mas a gente lançou todo, cara, se não me engano, 9 videoclipes. Caralho. Porque a gente teve um... Eu lembro de Cara, deve ter. Eu lembro de uns 4, 5 no máximo. Que eu lembro, assim, é porque, porra, fala real também, Sérgio, faz tempo que eu não escuto, assim. Eu Ouvi lembro- ontem eu ouvi um pouquinho pra relembrar, assim, mas eu ouvi muito ali nos anos 2000 depois. Eu né? lembro que tinha o clipe de... Era Praieira, que vocês gravaram. Sim, sim. Que tinha uma cena muito engraçada do Johnny, que era do Teobaldo. Johnny dos Teobaldo, meu Com os brotherzaço até dreads, hoje. assim, em cima da pedra, lá fumando. Fumando um. Engraçado, velho. Esse clipe é muito da hora, velho. A gente fez bem na raça na época. Eu lembro que, sei lá, deve ter feito com uns 5 mil reais, assim, cara. Foi, na Mas- época era grana, hein, mano? É. 5 mil, Aliás, uns- eu vou mentir, cara, porque eu estava mentindo, porque eu ia falar que a gente teve uma lei de incentivo à cultura aprovada lá em Curitiba, com Scuba, para fazer, na época, uma fita de videocassete. A gente fez lá, acho que 200 cópias. Eu devo ter até alguma lá em casa ainda, que é um home video que chamava essas fitas dos nossos clipes. Mas que tem a gente capa, fez pela... tudo? Tem. Scooby escrito? É. Pô, se tiver uma... Não, eu Cara, vou não procurar, sou de cara. pedir presente para os convidados, mas Você tem eu faço questão. você tem vai, videocassete? deixar aqui, ó. Não tenho, mas a gente Sim. dá um jeito. É bom, eu não tenho Mas também, a então gente deixar aqui no cenário, porque, Sim. porra, é aceitar de é seu, velho. Eu coração, juro que eu irmão, vou de verdade, procurar botar ele, aqui se eu no achar, cenário. é seu. Vai ser massa ter aqui, pô. Aqui que a gente tem alguns presentes também de convidados que tem aqui no nosso cenário. E, Sim. pô, tem uma Ah, com VHS todo do Scuba prazer, ali. Você cara. é louco, irmão. Vai chorar, menino. Pô, aqui. Não, eu Não, vou não, correr é- atrás dele, velho. Porque eu acho que eu até sei onde tá na minha casa lá. Eu vou procurar. Porque esse carro foi muito importante, assim, na minha vida, tá ligado? Pra Pô, caralho, que massa. Assim, eu tive uma banda, tentei, né, ter uma banda de ska, mas não rolou. Enfim, mas é um estilo musical que Que eu te amo pegou, até né? hoje, tipo, pra É, caralho. assim. Comigo foi assim também. Me pegou, Sim. cara, e... E quando você vai se aprofundando, aí fudeu, né? Parece, sei lá, não vou falar droga, né? Porque droga é muito ruim. Sim. Mas sabe quando você começa, aí você vai se aprofundando, aí eu fui descobrir o Tá lá Paralama. com a Cracolândia do Aí Ska. quando você vê, aí um bagulho que eu tive que eu lembro foi quando eu vi aquele CD, eu acho que o Selvagem do Paralamas, que é de Sim. 79, 80, não lembro Não, agora. Selvagem Ele é um- 80 e já bastante. É, né? Enfim, tem lá uma versão dub do não é Marujo, do Entrei de Gaiata. Sim. É. Sim. Aí eu, caralho, mano, os caras já faziam dub nos anos Sim. 80, e tipo, dub, pelo menos na época eu fui ver, mano, tinha... Se a gente for pegar o dub hoje, que é conhecido, que toca no Sound System, hoje, Sim. pô, deve ter de 15 anos pra cá, que o Aham. dub deu aquela, né, Ah, assim, de ouvir sim. falar, de os caras Não, fazer imagina banda, nessa que época... tinha até aquele Sensimila Dub, que eu lembro, que veio, né, enfim. Mas, pô, os caras já faziam esse bagulho, aí quando eu vi esse Sim. bagulho, eu falei, mano, os caras já... O que a gente tá fazendo, os caras tá fazendo agora, dub, os caras já faziam lá na velha, lá atrás, mano. Eu falei, caralho, os caras eram mano. muito ligados, né, que cara? foda. E tinham essa facilidade de chegar nisso, né, cara? Porque Uhum. eu lembro que acho que até ter visto uma entrevista, né, dos caras dos Paralamas lá atrás, que acho que também tinha essa história de o pai do Herbert, acho que viajava, ele tinha alguém que que viajava de avião e os caras iam pediam um disco, né, cara? Então você ia... É que os caras eram de Brasília. Exatamente, exatamente, Aquisitivo, e cara. tinha essa facilidade. E não é culpa dos caras, tá ligado? Ah, o Sim, cara era burguês. que Não, bom mano, pra eles, bom pra né, eles cara? que tiveram esse Conseguiram... contato que qualquer um gostaria de ter, Exato. tá ligado? De Mas é ter engraçado, eu aquilo, falo assim, tá não, ligado? porque aí quando eu tinha 16 anos eu fui pra Londres. É, 16 anos, mas que eu ia era pro Play Center. Sim. o Bi Ribeiro, cara, do Paralamas, ele sempre foi um cara muito ligado no reggae, na música jamaicana. Assim. Ele teve uma banda depois, não sei se chegaram a ouvir falar, que chamava Reggae B. Ah, com Black Alien. Black Alien, né? Isso. Tinha Uma o... galera boa. É, eu Não, vou era lembrar demais, agora. cara. Era ali uma galera, assim, boa, cara, da parada. E era muito legal, porque eles tocavam uns classicão da música jamaicana, assim, era uma banda meio, né, de uma reunião dos caras pra tocar música boa Uhum, dessa história, assim. sim. Então, tem né, essas pessoas no Brasil que foram responsáveis por divulgar mesmo, por Sim. colocar a coisa pra funcionar, né? Será que é um gancho pra gente falar da orquestra brasileira? Então, porque a gente Pode ser, já tá sim. no Já desceram assunto, já. né? E foi a mesma fita também pra você, a orquestra? Foi juntou uma galera que gostava e
Cara, mano, vamos montar essa parada. A orquestra é a Como que realização, começou, assim? é a realização do meu sonho, é meu sonho de aposentadoria, velho. Né, não só minha, o Pipeta, né, que a gente começou junto à banda, a orquestra começou como um projeto em 2005. Eu e o Pipeta, a gente se juntou, falando, cara, vamos fazer uma banda de uma big band de ska tradicional, cara, do jeito que a gente gosta, né? Foda-se se vão gostar ou se não vão gostar, né? Mas a gente falou, pô, meu, mas uma A banda logística, grande, né? cara, tem que funcionar. Vamos tentar e vamos trabalhar. E rolou na época a história da gente fazer as versões, né? Porque o que aconteceu? A gente começou a pesquisar, né? Já tinha a história do YouTube ali fácil pra gente pesquisar coisas, não só, né? O lance de baixar MP3 lá, como é que chamava? O Casar, Napster. Napster, né? essas coisas. E a gente começou a ouvir bandas do mundo inteiro. Uhum. E começamos a ouvir muita versão de música brasileira, né, cara? De uma banda do Japão, tinha a versão do Roberto Carlos, tinha lá do Tom Jobim, não sei o que lá. E aí a gente falou, porra, velho, vamos fazer um tributo à música brasileira, né? Uhum. Fazer um repertório de música brasileira, porque isso vai viabilizar nossa história e, porra, a gente vai fazer uma puta pesquisa aqui, Uhum. vai ser bom em todos os pontos. E aí já surgiu até o próprio nome, né? Então vamos chamar de Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, né? muito bom Essas isso, viagens dos doidos. E, Por que será, né? é. E assim foi, né, cara? Mas é isso, cara. Hoje, pra mim, é a banda que eu sei que eu vou tocar até meus últimos dias de vida, assim, porque E quantas pessoas tem na São orquestra? 9. 9 pessoas? são 9. São bateria, baixo, guitarra e teclado. Aí são 5 sopros, 2 trompetes, trombone, sax tenor que toca flauta e o sax barítono que toca sax alto também. E a logística pra Caralho. tocar, mano. cara? Cara, assim, é difícil, mas a gente teve a gente tá falando sobre isso ontem até, que a gente teve uma época que foi produtiva pra banda. Bom, a gente teve, assim, um gancho legal que foi né, fazer versão de música brasileira. E na época, que era como é que chamava o site de compartilhamento de música? O For Charity, o Casar. Não, o... que você Trama podia já virtual. colocar seu É o repertório. MySpace. MySpace, exatamente. A gente tinha um MySpace, a gente lançou uma demo, né, um EP, na verdade, de 3 ou 4 músicas de primeiro. Depois a gente lançou mais 3, depois mais 3 e disso virou o disco. Mas nosso MySpace que tinha lá 2.000 views, um belo dia caiu no Marcelo Taz, e ele ouviu, ele pirou, e ele foi no blog dele e falou sobre a banda. Velho. E aí de 2.000, no outro dia a gente passou para 20.000 views, que na época era muito. E assim, isso já chamou a atenção de muito formador de opinião, né? Porque era o Taz ali, e DJs e pessoas que, né, abriram os ouvidos pra gente. Então essa foi a nossa grande sorte ali no nosso momento e graças ao MySpace. Então, depois disso a gente teve uma certa facilidade, por exemplo, de fazer um primeiro show no Prata da Casa do Sesc, no Sesc Pompeia, que a gente acabou colocando uma galera lá e aí a banda deslanchou, né, cara? E foi uma época muito boa de grana no Brasil, né, que existia um otimismo no Brasil e era viável você ter uma big band, porque tinha muito projeto e muita gente chamando para tocar e tendo os projetos ali de lei de incentivo e tudo mais. Uhum. Então a gente conseguiu, né, junto com o Sesc de São Paulo aqui, a ter uma agenda e enfim, fomentar nossos discos, que a gente sempre foi independente, né? A orquestra é total independente. A gente teve um lançamento ali um co-lançamento, né, com a Scooby-Doo Records, do nosso amigo até hoje, o Flávio Scooby. E, enfim, a gente tá aí até hoje, a gente espera que a banda continue. Eu não tenho outra vontade de ter outra banda,
que não seja ela. Sim. Porque depois de um tempo, quando você fica mais velho assim, banda é foda, né? É. Então, imagina, cara, ainda com 9 pessoas, né? Mas a experiência que eu tive desde os 11 anos de idade com banda, cara, porra, me trouxeram assim. Alguns traumas. Não, cara, traumas que viraram ensinamentos, né, cara? Então, eu aprendi com isso e junto com o Pipeta, eu e ele, a gente dirige a banda, né? Todos os músicos ali, a gente divide a grana igual, mas as decisões artísticas são nossas. Então isso agiliza muito a coisa e a gente conseguiu sempre ter na banda um esquema assim que a gente nunca pegou roubada. E quando a gente precisou pegar uma roubada, a gente fez uma reunião com todo mundo, falou, ó, cara, tem essa roubada aqui que pode ser legal de a gente fazer. É certeira, é uma roubada certeira essa. Já pra deixar avisado. Vai criando casca também, né? Cara, vai. Na estrada, o tempo que você, porra, você já sabe, né? Os caras, vão tocar aqui, mano, você já... Um dia Você já ia na sabe como loucura, é. né? Nem precisava nem de lugar pra ficar. Não, Não, vamos o tocar no papo Rio, que eu- vamos. Não sabe onde vai dormir, não sabe nada. Então vamos. Hoje em dia não, né? Sim. Hoje É já porque tá mais... tem esse lance, né? Aquela emoção de jovem, de você ter um fígado bom, você ter, sabe, você tá com a vida boa. Tudo fica mais fácil. Você vai. A você noite tá sem se- dormir, pegar uma van É. 20 horas pra tal lugar, né? Só que aí depois mais velho, você fica com essa, né? Essa coisa, pô, a logística, caramba, eu vou chegar lá, mas onde que eu vou ficar, né? Sim. Pô. Aí as coisas de banda já começam a irritar, aí sabe aquela coisa. Exatamente. É muito chato, cara. Ter banda a parte chata é muito chata, né? Mas a parte boa é muito boa, né, velho? Sim. Isso tem uma banda grande, cara, com sopros, com você tocar ali E o tesão- organicamente é muito bom, E né, o tesão velho? que deve dar, assim, depois da primeira música, assim, com aquela banda toda, assim. Sim. Você teve esse lance, assim, com a orquestra, assim, quando vocês se reuniram e tal, aí ensaiaram a primeira música, aquela primeira música que saiu bonita, assim. Sim. Teve aquele orgasmo, tipo, caralho. Arrepia, velho. Arrepia, emociona. Aquele orgasmo, assim, fala, caralho, que foda. Eu já me emocionei várias vezes, assim, cara, na banda, em ensaios, assim, que a gente tava tocando uma música nova, e mesmo lá do começo, assim, eu tenho essa sensação desses momentos de prazer mesmo, de músico, né, cara? De você estar ali participando, né, de uma pequena orquestra, né? Porque são 9 pessoas, né? Uma pequena big band. Ganharam dos Titãs, né? Ganharam, né? Titãs era 8, né? Na época do... Sim, Titãs a era gente 8, era né? em 9 Aham. em Curitiba, Vocês mas... ganharam dos Titãs. Mas era um dançarino, cara. O Agras, que era nosso amigaço e figura, ele só subia no palco pra dançar. Ó, que legal. Era muito legal, mas ele não veio, né, pra... A gente queria que ele viesse pra São Paulo também, mas ele, né, Então. não quis encarar essa. Eu pergunto, desculpa, Rafa. Pode falar. Eu pergunto isso porque, pô, é um projeto, é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa fácil de você conseguir fazer uma orquestra, pô, tem músicos bons, né? Pessoas que... Sim, você tá falando da orquestra, né, que são 9, cara. Desculpa, eu tava no Scuba ainda, cara. Me desculpa. Me É desculpa. isso que eu já ia perguntar, se vieram todos de Curitiba, mas eu lembro que era de Scuba, Não, né? do Scuba que a gente veio pra cá. Que Desculpa, orquestra foi gente. é todo mundo de São Paulo. Não, tudo Sim, bem, fica tranquilo. todo mundo mora aqui em São Paulo. Então, esse lance de, tipo, pô, mano, pô, juntar uns músicos bons, sabe? Tipo, um monte de gente, né? E não é aquela coisa, tipo, pô, um guitarrista, baixista e baterista, né? Pô, Sim. são outros músicos, outra pegada. E, pô, e conseguir transformar aquilo em realidade, conseguir reproduzir um som, assim, de você falar, caramba, puta, tá dando certo, né? Sim. Mesmo que não seja, tipo, aquela coisa, assim, que depois de um tempo, tá, já não tem aquela coisa, banda, vamos dar certo com uma banda, não, já passou por isso, já, né? Não, É a satisfação mesmo musical, de estar podendo Exato. fazer a parada com alma mesmo, coração. Né? Exato. Eu vejo que, não é, pelo que você fala, não é um hobby, não é um trampo, né? Mas como um hobby pra você. assim, né? Adoraria que fosse um trampo, cara. Adoraria ter 3, 4 shows por fim de semana, né? Mas não é a nossa realidade. Mas é isso, é um prazer, cara. A gente Legal. faz tudo muito no prazer. Não tem perrengue, não tem essa coisa de ficar, mas, cara, o que o mercado tá dizendo agora? O que Não, velho, é tudo coisa que sai da nossa cabeça e a gente realiza. Pô, que legal, cara. Isso vai até pra uma pergunta que eu tô fazendo agora pra todos os músicos que vêm aqui. Sérgio, na sua opinião, mano, o que é uma banda dar certo hoje? Você que já viveu ali, anos 80, anos 90, anos 2000, até hoje. Mano, o que é hoje, assim, na sua opinião, tem toda essa trajetória como músico, não só tocando, mas também produzindo. O que é hoje em dia, assim, o que é dar certo com uma banda? Cara, hoje em dia dar certo é você viralizar, né, cara? É ser como o Jovem Dionísio, né?
Sim. São meus conterrâneos de Curitiba, eu não conheço diretamente eles, mas é uma banda que, né, ela estourou com os trends ali das músicas deles, e eu tava vendo agora que eles estão tocando em Barcelona, num festival lá. Então, pra mim, hoje em dia uma banda dar certo é isso, cara. Ela é o único caminho praticamente. É triste isso, né? Porque não depende mais da música na sua essência, ela depende de vários outros caminhos. Mas da minha forma de enxergar o mercado é assim, cara. Um artista tem que virar trend de Achei que você ia colocar assim, pra banda dar TikTok. pra banda dar certo, tem que colocar o refrão no começo. No começo Mas da música. isso Nos primeiros 3 segundos tem que ter o refrão. Isso senão- é importante, velho. Né? Essas sacadas de você fazer uma música pensando nesse imediatismo é importante, velho. Mas você não acha que... Você ia falar, desculpa. Eu ia perguntar do Jovem Dionísio, que tem aquela música do... Acorda, Pedrinho. E aquela, você reparou que eu me arrumei. Isso, nananana. são essas duas que eu conheço. Putz, os caras faziam realmente pra TikTok essa música, né? É, Viralizava no parece povão mesmo, assim. Até É. quem não manja que banda... Mas, cara, é louco. Se É você muito ouvir brisa, ela, né? só a música, tirando todos os filtros possíveis, cara, só ouvir a música, você ouve que é uma coisa que tem ali uma cara, uma textura, um negócio deles próprio, Uhum. né? Então, por isso que eu não acho nem ruim, Eu assim, também né? não acho ruim, não. Eu acho que uma banda estourar hoje, ou ter essa repercussão que nem tem o Jovem Dionísio, o Lagoon também, não sei se você conhece, os caras lá Sim, de Minas sim, Gerais também, sim. que toca pra caralho. Talvez na indústria da música hoje, não sei se a banda de rock é talvez a maior, não sei. Porque eles misturam muito meio rap, reggae, aquele rock mais com a voz mais ok, mais Sim. tranquila, mas pelo que eu vejo, talvez, não sei se a maior banda hoje de rock, não sei se você lembrar de alguma hoje, mas na minha cabeça vem muito Lagoon, assim, até por, não sei, assim, posso estar errado também, mas eu acho que eles estão ali. Hoje é uma banda que roda bastante, sim, né? E eu acho que o que falta, que nem a gente falou disso lá atrás, é mostrar algo diferente, não ser mais o mesmo, sim, que é o que o Jovem Dionísio fez, por exemplo, sim. tá ligado? É não que é copiar fazer ninguém, um né, bagulho único. Eu acho que o rock tem uma. Primeiro, cara, não existe rock de direita, não existe rock de esquerda, cara, existe rock, velho. Pra mim, assim, a música não pode virar né, da situação. Você não pode ir numa. O rock é uma coisa que ele é visceral, ele é. Cara, ele tem que transcende, sair. né? Qualquer Exatamente. bandeira, qualquer porra, né? Sim. Tipo, ele tem que quebrar Então, quando você isso. está copiando alguém que deu certo, você já tá errado, cara. Você já tá indo errado porque você já tá atrasado. Mas, O time errado, né? desculpa, eu posso estar cortando o seu assunto, mas eu acho assim, copiar no sentido, tipo, assim, mano, quando você é novo, você tem 16 anos, você tá começando com música, às vezes você quer ter uma banda, você acaba copiando uma outra banda Sim. que você gosta. Mas às vezes Sim. o mercado, lembra quando saiu o Charlie Brown, veio muitas bandas parecidas. É, então, Sim. como Veio, teve a tipo, época... Como teve a época do Los Hermanos e veio um monte de banda O igual Los Raimundos Hermanos. também veio, o próprio Sim. Virguloides. Pra Sim. mim era uma tentativa de uma gravadora mas rival numa- em ter o seu Exatamente. Raimundos, outra tinha esse queria lance ter o de seu querer ter, Charlie mas Brown. não, Exatamente. às vezes não conseguia porque uma banda tinha uma Sim, essência a mais, né? Mas cada uma queria ter a sua Sim. pérola, queria ter um Planet Ramp ali, cada um. Aí ficavam caçando assim as bandas igual, né? Tanto que É. o Planet Ramp só foi gravar, tem a história, né, que os caras contam, não sei se você chegou a ver a entrevista do D2, que ele fala, pô, os caras, ninguém queria gravar nós quando o Raimundo estourou, aí todo mundo queria ter alguém falando de maconha, tá ligado? Os caras não pra Sim. gravar. Aí a Sony chamou os caras, tá ligado? Os caras Sim. tinham... Então, na época era assim, né, todo mundo queria ter a sua, da cena ali, né? Então, É. só complementando o lance assim, porque o cara jovem, pô, ele quer ter uma referência, ele tem uma referência. Sim. O moleque lá, 16 anos, que começou a tocar guitarra, tá ouvindo Metallica, ele quer fazer uma banda igual Metallica. Sim. Sim. Não. Então ele tem esse tempo de amadurecimento ali, de chegar até tal. O Até ruim é quando os caras velhos que começa Pois é, cara. a querer... uma coisa que eu tava até perguntar pra você, você acha que a banda tem tempo de validade? Eu acho. Ou se não, a banda ela acaba virando cover dela Uma mesma? hora os integrantes morrem, né? Acho que... Cara, é difícil você, né? Que besta. Mas é verdade, cara. É, Uma hora- mas é difícil você citar uma banda, cara, que perdurou se reinventando, né? Por exemplo, no Brasil, cara, não existe essa banda, né? Porque você pega mesmo essas bandas mais... As bandas maiores, né? Como...
o Paralamas, né, vamos citar o Paralamas, ainda continua Uhum. fazendo o repertório deles, que é gigantesco, e assim vai ser, né? O Lulu Santos, o Ira, o... Cara, quem mais aí? O Barão Vermelho, que ainda tá nativa, todas essas bandas, né? Mas, assim, uma banda que ultrapassou, né? Que passou por épocas se reinventando, mudando isso e estando ainda em voga, não aconteceu, né? Uhum. Então acho que realmente as bandas grandes acabam vivendo do seu sucesso, né, da carreira. É isso que eu tive ouvindo algumas bandas assim que lançaram trabalhos novos assim. Eu li assim e falei, cara, parece que tá tentando resgatar uma coisa que já foi, mas não é mais a mesma coisa. muito E difícil, fica, cara. sabe, aquela coisa que eu falei, mano, tá virando cover de si mesmo, cara. É muito difícil, cara. Eu acho. Aí veio com esse negócio, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Será que não tem data de validade? Tipo, por exemplo, você pegar o Plant. Você vai esperar que o Plant faça que agora eles terminaram. Que eu achei legal pra caramba eles chegarem assim. A gente fala assim, não, gente. Cada um faz Já as foi, coisas, né? já foi, não tem mais o que a Já gente foi. Faz pra aquele onde? reencontro de 5 anos só pra, né, Pronto, pra pô. tocar. E, tipo, Cara, sabe assim, chegar e falar assim, mano, a gente como banda já fez tudo que quer fazer. Sim. Tem algo novo pra produzir, sabe? Dá espaço pra essa galera nova que tá vindo também, né? Sim. Mas tem banda que tá lá e tá fazendo a mesma coisa que fazia nos anos 90. Cara, assim, eu tenho pena de quem vive de passado, cara, no mercado. E eu conheço muita gente que ainda bate na mesma tecla, que já bateu e que nem foi tão grande assim, mas tá ali batendo naquela mesma tecla. E a arte tem disso, cara. É seu momento, cara. Você não vai estar com 40, 50 anos falando, né, das gatinhas da balada. Vai ficar ridículo, né, velho? Eu vejo É. muito que assim, é o que eu vi muito no Charlie Brown, né? Você tem que fazer parte de meio que uma cena, né? Porque Sim, o Charlie Brown estourou ali naquela cena no final dos anos 90, que você fez parte também, sim, na época do Scuba e tal. E quando veio a cena emo, que começou a estourar, ele tinha que fazer parte, o Charlie Brown tinha que fazer parte disso, mas como? Não tinha como colocar as calças laranja, meter um Sim. restart. Eu percebi que eles fizeram. Porra, vamos fazer música voz e violão. Que vai dar Sim. certo em qualquer lugar. Tanto que se você pegar os últimos 3 singles do Charlie Brown, foram voz e violão, que foi sim, Me Encontra, que eles fizeram uma versão com violão pra rádio, Céu Azul. Só os Loucos Sabem, sim. e Céu Azul. E ali depois o Chorão ia falecer em 2013. Então, às vezes, essas bandas faltam o tato de saber o que usar ali É. e não perder sua originalidade. Que o Charlie Brown fez isso com maestria, que eu vejo. Ele fazia um refrão Só os Loucos Sabem, diz muito que é sobre eles. Sim. E um puta refrão foda, com violão, onde vai tocar numa festa de criança, vai tocar na família e todo mundo vai gostar, porque voz e violão é vendável em Na qualquer... abertura da... vendável, novela, Da novela. enfim, e foi uma puta sacada do cara. Porque ele não tinha o Sim. que fazer naquela cena que tava NX0, Restart, Sim. Ivo 84, Fresno. O que o Charlie Brown lançar ali pra estar ali E tem na rabeta? e a- Voz e violão, é isso. E tem aquela coisa Tá ligado? também, E assim. às vezes o que falta hoje pra essas bandas é eu ver o que tá rolando hoje, que foi o que o Jovem Dionísio fez, Sim. tá ligado? Não que tem que fazer igual, mas, Sim, porra, mas da sua leitura ali entender da como história. funciona o mecanismo hoje, tentar fazer algo ali pra... E também, mas ligado? que nem você pega, por exemplo, o mercado de adolescente que consome esse tipo de música, né? Mano, o adolescente, Exatamente. ele vai olhar pra banda, ele vai querer se ver naquela banda. Exatamente. Se ele chegar lá e ele ver uma banda dos caras velho, barbudo, gordo, ele não vai se interessar. Tá nem aí, Infelizmente é estética, infelizmente Não, isso chama atenção. Por O isso que você rock pega... sempre teve... Acho que tudo que você faz na É. arte, vídeo, YouTube, podcast, Sim. tem que ter a... Sim, Você tem que ter a eu acho que até surgiu da necessidade, né? Você tem que Porque ter a sua imagem, o né? rock lá atrás... Pode assistir qualquer, né, filme que retrata a história das bandas antigamente. A galera queria ver lá os caras gostosão, com calça apertada e não sei o que lá. Né? É isso. As meninas é pra ver os caras queriam ver pra poder se inspirar. Exatamente. O rock é muito mais... Visual. Não é nem isso, cara. Né, o que eu quero dizer, na verdade, é... que- Identidade visual, e precisa ter também. tem a palavra certa, eu já vou pegar ela aqui. Ó. Fica à vontade, Sérgio. Lembrei, é comportamento. Uhum. O rock é comportamento, é isso. É você que é o seu cara, você quer estar com aquela mulher, a mulher que é o cara, é isso, né, cara?
Então, tipo, por quê? Porque o cara é foda, porque o cara, né, o vocalista ali tal daquela banda, porra, né, o Chorão é isso, né? Era Sim. todo mundo queria ser, porque na verdade é meio que a narração desse cotidiano, né? Do nosso cotidiano, de quem foi do skate ali. Eu não fui, mas enfim, eu tava sempre junto, porque músicos, skatistas e Fazia tudo parte do meu tudo balaio ali, né? Tudo se conversava. uma né? galera, né? Uhum. Então, acho que é isso que tem o tempero, né, cara? Sim, a galera consome muito visual também, né? Se a gente pega as bandas dos anos 70, 80, Muito. ali, todo mundo, tipo, É, tanto- Slash, o glam rock ali que teve, ligado? né? O hard rock, Você o pega Ramones, o... tinha a jaqueta, Ramones. Sex Pistols, aquele cabelo, Exatamente. caralho, você Tudo pega- vem do comportamento. Você pega o Axl Rose hoje, você vê o Axl Rose hoje. É Aí meio você deprimente. Aí você pega nos Infelizmente. anos 90 ali, 94, 93 ali, que você ia nos quartos das menininhas, né? Você ia no quarto das minas que curtia som, dos caras. Tava lá o Slash, um pôster assim, né? Todo... Hoje ninguém vai consumir mais a imagem Não, dele. mas ele não Mas precisa se a mais música- dessa imagem, Não, porque ele já sim, construiu isso. Hoje ele vive do que ele construiu nessa certo. época. Sim. entendeu? Então É ele até precisa interessante, renovar, né? cara. A sobrinha da minha namorada, que ela tem 18 anos, cara, e ela gosta bastante de música. E ela ouve, assim, de tudo. Ela me mostrou uns K-pop, umas coisas. Um dia eu cheguei, ela tava ouvindo o Guns N' Roses, né? Vendo o clipe e tal, né? Do Guns. Aí eu achei interessante. Falei, nossa, meu, louco, né? Que você gosta das coisas modernas e tal, mas você gosta do Guns N' Roses. Ela falou, mas é porque tem uma energia tal, e isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que essa energia que eles tiveram naquele momento é imortal, cara. Isso daí vai estar sempre a galera, né, que vai pesquisar, que, porra, eu gosto de rock, comecei ouvindo um pop rock ali da mina americana que toca na FM, mas acabou indo e descobrindo essas coisas, essas riquezas, né, que foram deixadas aí com o tempo. Mas é isso, né, cara? Pegar hoje o Axl Rose é realmente deprimente, assim. Você vê, o cara tem que saber a hora de parar, né? Sim. Respondendo aquela sua coisa assim. pergunta, né? Tá, e ele que não deixa mentir, né? Uma coisa que eu acho... Mas é louco, né? Desculpa, cara. Não, Mas você relaxa. pega o Kiss. Até Eu ia hoje... falar isso agora. Sério? Eu ia falar agora, você me interrompeu. Eu ia te falar. O Kiss é nessa, porque o Kiss, a máscara. A máscara, ela dá aquele ar de mortalidade, né? Tipo, São essas ideias, essas genialidades na ideia que fazem a coisa... Sim. né? Caramba, eu ia falar. Da hora que você É falou isso, é o Kiss, eu ia momento falar. que o Charlie Brown viu que eles tinham que, né, ceder e Era o fazer essas time, palavras, né? mas sem deixar a essência de lado, né, E cara? é difícil fazer isso, cara. Porque outras bandas poderiam e fazer tem alguma coisa parecida só pra ser mais uma. Mas aí que tá, velho. É por isso que pouquíssimas bandas dão certo e 1 milhão de outras bandas não dão certo. Essa é a diferença. E eu batendo no microfone. Esse lance aí também tem essa banda que tá fazendo bastante sucesso é o Ghost, né? Sim, É uma banda que. minha filha... Eu agora ela te tá com juro, 10 anos, mas ela tinha 6 anos e ela pirava no Ghost. Eu nunca parei pra ouvir Ghost na minha vida. Minha irmã mostrou e falou assim: mas escuta aí. Eu comecei a escutar, eu falei, nossa, mas esse Ghost. Pô, o cara aparece lá com a cara de vestido de papa, com cara de demônio lá, né? Eu falei assim: eu também achei que era mais pesadão, mas é. Aí eu escutei, daí eu falei. Aí veio esse negócio que você falou do Kiss, eu pensei, pô. É o cara, porque eu acho que eu vi numa entrevista, acho que alguém tinha comentado que, mano, mudou vários integrantes da Ghost. Sim, Então, tipo, e ninguém não perde aquela essência porque é tudo mascarado, então tem aquela. pois é. Então não tem aquele lance de visual, Ah, né? você tá falando isso agora, todas as bandas que a galera tá te ouvindo aí, daqui a pouco os caras vão começar a usar máscara, velho. Você vai ver show só de máscara. Os caras, ó, aqui, ó, vou Que é por bom. esse lado. Que troca o integrante, aí não precisa Sim. falar que trocou, é só a máscara e tal, né? É um bom artifício. Esse lance de máscara, você pega também o Slipknot, né, que fez muito sucesso. É uma coisa que chama atenção, né? Né? Cria aquela mística, né, cara? Que cria um... Tinha acho que você é da época, você vai saber, né? É aquele lance, né, que o pessoal tudo queria ver como que era o Kiss, né? Nossa, como que é o Kiss? Sim. Não sei o que o Kiss é. Não, Aí imagina, tiraram a máscara, ficaram tudo cara de tia véia. É, Aquelas tia dos anos 80, que fala, é isso. Melhor pintar de novo. Pinta de novo. eu tenho uma outra lembrança, cara, que foi quando eles vieram pra cá, pro Brasil em 83, né? Foi? E que, né, o show foi transmitido e tinha toda aquela coisa do pisar em pintinho. Sim, minha mãe falava isso aí.
Pô, cara, isso daí foi marcante. Era uma banda que tinha, né? Você escutava a música lá, o Love It Loud, né, cara? Aquela bateria. Porra, aquilo lá era demoníaco na época, né? Sim. Hoje em dia você ouve É o rock. Normal. um rockinho, né, É, cara? aquela coisa do. O rock tinha muito disso, né? Aquela coisa por trás, aquele. Que nem o Black Sim. Sabbath, pô, os Sim. caras. Não, os caras satanistas. Não, os caras só eram cheirador de porra. É. Tipo, não tinha nada, não era aquela. Sabe? Ah, os caras satanistas, os caras. Não era a estética da banda, era aquilo pra Sim. vender, né? Só pra impactar, É. né? Pô, uma ideia do caralho, isso que eu vi na época. Pô, se os caras pagam pra tomar susto no filme, no cinema pra ver filme de terror, por que eu não posso eles pagar pra gente se assustar com a Claro. nossa música, fazer uma música? Você fala, caralho, põe. É, você pega aquela banda alemã, como é que chama? O Rammstein. Rammstein, né? Que tem um show super performático. E apesar, eu Sim. gosto da banda, mas é isso, né, cara? Uhum. Esse impacto, né, cara? Eu até falo quando eu tô produzindo, às vezes, né, cara, sobre você dar uma ênfase uma carga dramática a mais, né? Quando você tá gravando no estúdio, né? Você tá ali, você tem que ter essa coisa funcionando no timbre do instrumento ali, Uhum. pro que você quer fazer, né, cara? Pra você ter isso, ter um impacto, né? Sim, Uhum. faz parte. É, Fala mais alguma coisa? Não, eu já é, ia te puxar já pra outra. bora, vamos pra outra. Você teve também uma trajetória ali na cena independente. Não, cena independente não, né? Mas ali no hardcore ali, você produziu Sugar Barra Cane. emo, Você produziu um álbum do Sugar Cane Qual Sim. também, né? aquele? continuidade da máquina. Ah, foi você que fez? Sim. Você que deixou clipando aquelas guitarras, né? Pra ser bem sincero, assim, as guitarras bem na cara foram a coisa do Capilé, que ele chegou, Ah, não, mais guitarra, vai mais guitarra. Eu, Aí você tá bom, tá bom. não, e, Não, cara, porque o resultado foi um puta resultado. ele né? veio Eu gosto aqui- muito desse disco. Ele veio aqui e eu falei pra ele, falei, mano, é o melhor timbre de guitarra, as melhores guitarras que eu já ouvi É, ali da cena de hardcore, porque elas são pesadas, são gostosas de ouvir, são, sim. como é que eu posso falar? Elas são limpas, as distorcidas e limpas ao mesmo É. tempo, né? Tem aquela... Graças ao São VHT na época, né, Você com o falou amp, isso. Caralho. e todo o processo, né, claro, de gravação, E foi tranquilo produzir esse CD? Foi desse disco? Foi, cara, foi uma delícia, na Sim. verdade, né, porque eles vieram para São Paulo, eles estavam em Curitiba ainda. Era o Renê, o batera, que tinha tocado comigo do Boi Mamão, meu E irmão quando você Zato. falou, eu pensei, será que foi o meu René do É, Sugar Cane? É, O depois- Jesus. isso. Figuraça, né? Eu amo o Renê, cara, meu irmão, assim. Então foi um puta astral, que a gente ficou ali naquele esquema, eles dormiram lá no estúdio e, enfim, a gente conviveu ali uns bons dias, cara. Foi esse tipo de disco que que consegue imprimir essa, como você disse, Identidade. a Eu impressão escuto digital, né, digital, cara? isso. Eu escutei muito esse disco, viu? Sim, Uma amiga minha, naquela época que a gente tava começando a gostar de bandas undergrounds, né? E ela falou assim, porra, meu, puta, descobri uma banda muito foda. Eu falei, puta, uma banda tipo CPM, só que é mais legal, é mais pesada. Aí eu escutei, assim, e aí ela falou assim, prestou o disco, assim, era continuidade, né? Aí eu aham. pirei nesse disco. As músicas são muito boas desse disco, velho. Assim, é aquele disco que deu certo, né, cara? Um disco Uhum. que tudo se encaixou e acho que é um disco que ficou aí pra história E a também. galera aceitou bem pra caralho. Sim, Gostou muito. Sim, é um disco que até hoje repercute pra mim, né? Porque eu tive essa época que eu acabei, né? Como eu tinha estúdio e o Sugar Cane gravava lá em Curitiba sempre com o meu sócio, né? Com o Vitor. Uhum. E outras bandas de lá. O próprio Dead Fish foi gravar uma parada lá e a gente se conheceu e tal. E aí eu comecei a gravar também essa galera e comecei a produzir daí, né? Então Uhum. rolou o Sugar Cane, eles quiseram produzir comigo o Continuidade, né? Acabou rolando, na verdade não é que eles quiseram, mas deu certo ali e a gente fez o disco. Daí depois os discos do Additive, né? Os dois primeiros e depois o Ignição que eu produzi mesmo e acabei entrando na banda, né? Uhum. Os dois primeiros, o primeiro você gravou também? Eu gravei. Ou, Na verdade, o primeiro, meu sócio gravou, o Vitor gravou, ele mixou algumas e depois eu remixei outras lá que eles quiseram mexer em coisas. Então foi o primeiro contato que eu tive com eles. O segundo disco eu gravei
inteiro, gravei, mixei, e aí o terceiro eu produzi. Esse primeiro CD é muito foda, mano. É, Questão de composição, de timbre, de gravação. sim. E foi que meio que os caras... O que escancarou a porta, né, banda, cara? assim, questão de... O Sam tava cantando muito bem nesse álbum Sim. também. Chegando numas notas, tipo, absurda, que poucas bandas Sim. arriscavam fazer esse tipo de... Né, pelo menos que eu lembro. Posso estar errado também, porque eu também não conheço tudo. Né? É. Mas que eu lembro, assim, das Não, bandas era independentes, uma banda que de tinha umas hardcore ali. melodias, Umas melodias muito legais, cara, bonitas, né? Esse álbum. bonitas. E, caralho, que foda, mano. Eu sabia que você tinha produzido O Ignição. mas o primeiro e o segundo É, eu não sabia. Não. como eu disse, o primeiro e o segundo. O primeiro eu remixei algumas músicas, umas 3 ou 4 do disco, e masterizei, acho que o disco inteiro. E daí no segundo, eu levei meu equipamento tudo pra casa deles, do Sonrisal, na época que eles moravam lá. A gente gravou tudo lá, na sala mesmo, sem. Foi em Caraguá? Não, foi aqui em São Paulo. Porque eles eram de Caraguá. Não sei se O todos. Sandro e o Hóspede eram de Caraguá, né? O Hóspede já é do primeiro. Da primeira CD formação, já é. Cara, isso aí eu não lembrava. Se É. ele era. E tinha o Black Nigga, que foi o baixista. Que foi o baixista, sim. O Black Nigga eu cheguei a conhecer ele. Depois ele fez Era o Sonrisal e o Hóspede de guitarra, o Black Nigga no baixo. Quem que gravou bateria? Era o Shin já? Acho que era. O Sam só cantava só? Não lembro. Oi? O Sandro só cantava. Não, ele tocava guitarra também. Ele Aí tocava depois guitarra. que Não, ele- acho que quando no tinha os primeiro dois CD só- guitarristas, ele só cantava. É. Aí você entrou pra banda, mas como que foi assim? Você... Aí, cara, a banda ficou sem baixista. E eles falaram, tio, quer entrar aí na banda, né? Porque eu já era 10 anos mais velho que eles, né? Agora eles são velhos que nem eu. Agora os caras falaram, tiozão, velhão, aí não sei o que lá. Agora estamos tudo Aí velho. você pode chamar de retrucar de tio, né? Ô, tiozão, Mas todo na mundo tio época, agora. foi isso, né, cara? O tiozão, eu entrei na banda, que eles estavam sem baixista, 5 e eu anos tava ali? muito afim de voltar a tocar, porque essa foi uma época que eu trabalhei bastante de técnico. Eu parei de tocar praticamente de 2002 a 2005. Ah, tá. Aí você voltou com a aditivo e Aí eu subir nos palcos. E aí foi legal que a gente fez o Brasil inteiro, ainda tinha, né, ainda tava efervescente, tinha aqui A os cena, né? Tava rolando ainda bastante ainda, né? a gente tocou no Cerveja Azul inclusive uma vez aqui que né, como ele Sim, sim. Eles- a gente eles tem estão essa. juntos Eu ia aqui. perguntar na hora que eu fiz, mas eu sempre pergunto, mas aí eu falo. Aham. Passou. A gente fez um show lá que E, o Sérgio, o que você ali, você vendo de fora ali, mano, o que você sentia daquela cena que tava acontecendo ali dos anos 2000 ali? Ainda mais produzindo. cara, era quando você produziu importantíssima, né, o Sugar cara? Cane também. tava muito efervescente, cara. Você, como era um cara mais velho que já, tipo, já vinha. Pô, já tinha outras referências de som assim, você achou meio estranha aquela pegada ou você, tipo, Não, cara, curtiu tava assim? completamente. Não era um som que eu escutava, né? Porque as bandas emo ali, né? Que estavam rolando na época, gringas, né? Eu digo. Porque o hardcore mesmo era mais Nova York, né? Daí quando as bandas californianas que eram mais alegres, né? Misturavam essa. Que aí veio Ou o NoFX, NoFX. que fazia, né, aquela mais melódica, a forma de mais cantar já era... sim, as melodias bonitas e tal, né? Sim. E aí foi rumando pro emo ali. Então eu não escutava muito som, mas eu achava bom. E depois conheci bandas muito legais, que eu não vou lembrar o nome, é claro, mas que eu escutei bastante na época, assim, bandas gringas que que não eram essas mais populares, assim, Mas pra influenciar até na questão de... de som, né, de conhecer, né? Porque eu comecei a trabalhar com essas bandas e eu fui escutar o que tinha, né? Porque eu não ia ficar, né, ali de bobo, né? E entender como rolava, como eram as mixagens, porque na real as bandas daqui queriam soar como as bandas gringas, né? Sim. Como sempre. Então eu tinha que conhecer esse som. Mas o fato de tocar daí no aditivo é aquela coisa, cara. Você entra, você dá sua alma ali e você acaba sendo também influenciado por aquilo, né? Influencia seu som, seu modo de pensar a música, né? Sim. Então foi muito legal. E um puta time você tocava ali, né? Era Shin já um puta batera time. já, O né? Shin na batera, cara, que a gente depois até fez outros trabalhos juntos. Eu levei ele comigo pra gente fazer umas gravações e outras coisas, que era um batera incrível, Ele é né? demais. Eu vi ele tocando e falei, puta que É. pariu. É um gênio, assim, da bateria. Uhum.
E, né, o Hóspede, o Sonrisal, e depois todo mundo que veio depois na banda era sempre bons músicos, né? Porque o som era um som bem tocado, Não né? era aquele hardcore. Assim, É. né? Tinha um- A gente teve uma dificuldade depois de conseguir, de encontrar outro baterista depois do Shin, né? Porque quando ele e o Sonrisal foram pro Retim mesmo, né? Que eles, com gravadora, tudo, Uhum. a gente teve que correr atrás Uhum. de uma galera. E foi difícil, assim. Aquela formação ali que a gente teve, que era o Shin, eu, o Sonrisal e o Sandro, que daí essa formação do Ignição já, né? Ah, não, com o... Nossa, eu não lembro. Eu lembro que o Hóspede meio que voltou. Ele fazia uns É, ele, shows. ele voltou depois, eu mas a lembro que- gravação, ele não tava na banda. Mas foi do caralho, assim. A gente gravou lá em Curitiba, no meu estúdio, que já tava, assim, muito bem equipado, tinha uma puta sala grande. Foi do caralho esse disco. Uhum. É outro disco que eu vou levar, assim, pra... Que banda mais na época você produziu? Ali da cena? Cara, eu tinha que até pegar pra ver É os que é nomes, cara. tanta banda, né? velho? Teve, assim, bandas pequenas, tal, né, cara? Acho que as principais mesmo foi o Additive e o Sugarcane. Uhum. Já vale por É, bastante. É que- Pra caralho. eu teria que pegar aqui e dar uma... Dá uma olhada no Uma, catálogo. uma revisada. Mas nada tão, acho que, tão relevante pra cena quanto essas duas bandas. Já né? chegaram Sim. pra você e já falou assim, mano, eu quero esse mesmo time de Ah, do sim. continuidade. Sim. Mas daí você responde na hora, né, cara? Não vai ter nunca isso, né? Sim. Você consegue reproduzir pra mim aquelas guitarras? Sim. A gente ter um bom amplificador no estúdio, eu lembro que era um chamariz pra galera ir gravar, né? Na época. Porque era isso, né, cara? Os caras escutavam as bandas que gravavam ali com aquele som, os caras. Eu quero É ter lá que eu som. quero gravar. Sim. Fazia a diferença mesmo. Deixa eu te perguntar, Sérgio, você falou que trabalhou um tempo como técnico de som, foi isso? Sim, trabalho até hoje. Mas ali. você falou que parou um tempo de tocar e ficou Sim. ali durante um tempo ali. Sim. Você teve algumas bandas que você Eu. consegue lembrar que você trabalhou? Sim, sim. Alguns trabalhos que você fez, não sabe? A banda assim que eu fiz, que eu começou a me abrir profissionalmente aqui em São Paulo, foi o Funk Como Le Gusta. Não sei se vocês Porra, conhecem. Sim, sim. Eles, em 98, quando eu vim morar aqui, tava com o Scuba ainda tocando, mas eles começaram a fazer. Se reuniram ali o pessoal que virou a banda, e eles faziam toda, sei lá, quarta-feira, não lembro quando era, num lugar ali na Cardeal Arco Verde, Uhum. chamava Espaço Anexo. E eles estavam sem técnico, e os meninos que tocavam sopro, eles tocaram com o Sr. Banana, eram meus amigos. Uhum. E eles, ligaram pra mim, você é técnico, né? Você tá aqui em São Paulo, você quer fazer a gente lá? E ali eu comecei a trabalhar com eles. E dali, cara, eu trabalhei com uma galera na época, assim, Uhum. de músico independente, porque era um ponto de encontro, esse show deles tinha galera, vinha galera do Rio, ia lá, sabe, D2 estava lá sempre. Uhum. A Paula Lima, que depois cantou com eles no disco, tudo, eu trabalhei com ela. E dali eu comecei também essa carreira mais forte, porque em Curitiba eu já trabalhava de técnico também. Trabalhei em casa noturna, Uhum. de técnico da casa, que eu gostava muito disso, né? E aí aqui me abriu esse leque também. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar tanto com isso que o Scuba acabou em 2002. E até 2005, que eu entrei no Additive, eu fiquei esse hiato aí só trabalhando de técnico. Caralho. E foi muito legal, e é muito legal hoje. Hoje eu trabalho com bastante gente, assim. Na atualidade eu faço a Fafá de Belém, faço o Rich, que é um cara dos anos 80. Isso, ele mesmo. Trabalhei com o Paulo Micos, do Titãs, na carreira solo dele, até pouco tempo atrás. Trabalhei um bom tempo, uns 5 anos com ele. E assim, trabalho com outros artistas. O Jorge Benjor. Isso que eu ia perguntar agora, mano. Eu tava vendo no seu Instagram, né, que você tava fazendo uns shows pra ele, né? Como Sim. que é trabalhar com ele, cara? Ah, cara, é assim, incrível, porque o cara tem 86 anos Sim. e é um gênio da música brasileira, né?
E tá lá firme e forte, cara, fazendo os shows dele, animando a galera. O pessoal vai à loucura, a banda é boa demais. É demais, cara. É uma das melhores experiências que eu tive profissionais como técnico, trabalhar com o Benjor. Que foda. Deixa eu te perguntar, ô Sérgio, é totalmente fora, assim, mas é que eu conheci esse artista há pouco tempo e você pegou ali um pouco disso. E eu acho que por você conhecer muita música brasileira, você deve saber falar um pouco sobre o Cassiano. Cassiano, sim. Que, né, talvez o sucesso do Tim Maia deve-se muito Sim, a ele também. sim. Cassiano é daquele da música do Racionais lá? Ouvindo Cassiano e isso. o Zé Manuel. Você ouvia, né? Você conhece como que foi, assim? Porque Cara, ele é um cara que foi meio injustiçado, né? Sim. A galera fala muito, né? Sim. Na época, ninguém sabia quem era, né? Porque isso, né? Porque ele foi meio que de sideman ali, foi meio colocado de lado, né? Eu vi até uma entrevista do Sacani, qual que é o produtor? Aquele velhinho que era Sacomani. Sacomani, ele chegou a falecer, né? Sim. Eu vi ele falando que, não sei se é verdade, né? Mas depois eu fui pesquisar, né? Mais sobre, que diz ele que o Tim Maia meio que deu uma sabotada, né? Não queria que lançasse ele, né? Não, mas lançar o Cassiano. No mercado fonográfico tem muito foda, disso. Ele era um meio que, na época ainda, né? Que era muito... Sim. Eram muitos poucos artistas, né? Sim, o espaço era menor, né, cara? Ainda do que, Se né? conseguir gravar, era um investimento grande. Mas eu vi umas músicas do Cassiano, fiquei impressionado. E eu, Sim. mano, sou meio bunda, assim, pra música. Mano, mas eu falei, será que esse bagulho é bom mesmo? Eu vi aquele do clipe que ele tá na praia. Eu não cheguei a ver Puta, clipes é uma música, assim. eu e ela, não lembro. Mas eu acho que a música dele mais estourou. Eu falei, caralho, como essa... Ele é um tipo de som que eu escuto todo dia, tá ligado? Sim. E eu ouvindo, você transporta pra um outro... Que nem você falou, né, que você ouviu umas músicas da França. Sim. Dá pra você entender meio que rola lá, até pra trazer pro seu trabalho, né? E eu ouvindo essa porra, eu falei, caralho, mano. É o poder da música. Foda, e, pô, achei massa demais o trampo dele, cara. É isso, né, cara? A gente tem gênios da música que às vezes são mesmo... ficam de lado, né? Então, às vezes até a pessoa que saiu como gênio, ela era menos do que o cara, mas teve uma oportunidade que o... E falavam que ele era mais louco que o Tim Maia. Tem vários caras do meio que falavam... Até o Tim Maia falava, se eu era louco, você não conhece o Cassiano. Ô Sérgio, antes da gente... Cadê a máscara? Vai morrer aí, cara. Vai matar todo mundo. Ô Sérgio, antes da gente finalizar, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Não me arrependo, não. Você se arrepender depois dessa pergunta. Bora. Meu, tivesse um apocalipse aí acontecendo, se tivesse que ir pra um bunker e salvar uma ilha, se pudesse salvar apenas 3 discos. Você ouvir pro resto da vida. Ouvir pro resto da vida. Nossa, de quais os 3 discos que você... Eu ia depois odiar esses discos de tanto ouvir, né? Mas, enfim... Você tem ali 5 minutos pra salvar 3 discos. Quais os 3 discos o Sérgio salvaria? E nada de coletânea, que já vem uns espertinhos aqui a falar, tem a coletânea... Pior que já me veio 99, a coletânea 2020 do... não. Álbuns. Putz, cara, é difícil. Eu acho que eu ia, assim, 3 discos pra ficar pro resto da vida ouvindo, eu ia dividir, assim, um de cada estilo. Com certeza um de música jamaicana, que acho que seria... Cara, tem um disco do... Putz. Do Black Uhuru, que é uma banda, né, jamaicana, que é um disco que eu não lembro o nome deles, desse disco, mas ele tem a música e a versão dub logo depois, assim. E é um disco incrível, cara. Acho que chama Guess Who's Coming to Dinner, que é um nome de uma das músicas. Esse seria um, com certeza, que eu ouvi muito esse disco. Levaria o Punk Drubic do NoFX, porque esse disco, cara, ele me salvou de uma época que eu tava num puta mau humor, assim, que eu trabalhava numa produtora de áudio, de publicidade, cara, que eu também vendi minha alma pro capeta nessa época, fazia, né, jingle, trilha publicitária, e, cara, eu ia pra produtora escutando e voltava ouvindo, e aquilo me dava uma paz, cara. Eu tenho uma boa lembrança desse disco. Sabe a última, só não leve corte, sabe a última música desse álbum, que é só voz e violão? Sim, sim. Você já viu a versão
tocada? Full, que eles não, tinham? acho- É, tem acho um que ao não. vivo deles, depois você procura. Tem um ao vivo Ah. deles, eu acho que o último, se eu não me engano, que eles fazem essa versão. Acho que até dub, se eu não me engano. Sim. Depois você procura. Que um ao legal, vivo lá. A gente, inclusive, a gente abriu um em Curitiba, não era o Anta na época, que era a Casa Noturna lá que tinha em São Paulo também. A gente abriu um show do NoFX lá com o Scuba. Isso é louco. Isso foi também um momento importantíssimo, assim, Isso muito foi legal. 98, foi isso? Acho que foi, né, ali. Que eu lembro que eles Não, vieram a primeira 90 vez, acho que foi. Ah, sim, por aí. Acho que foi a segunda vez deles aqui no Brasil, cara. Não lembro que ano foi. Uhum. Mas enfim, lá, 2 discos já foram. O terceiro, cara. Cara, eu levaria um disco de música clássica, assim, pra dar uma desbaratinada, um bar, alguma coisa do gênero, assim, pra ter um momento, assim, de Uhum. lembrar da música como ela já foi um dia no mundo, assim. Sim, legal. Acho que seria isso, cara. Pode crer. E Strike. Ia faltar um monte de coisa, né? E um que você gravou, qual que você levaria? Puta, que eu Tocando. gravei, cara. Não. Tocando? Que produziu Nenhum, também? cara. Não. Vai, um que você produziu, que você gravou. Pode ser, ou que você gravou ou que você produziu. Um álbum que seja Cara, talvez tem um disco que eu especial pra volte e você. meio eu escuto, Que cara. tenha a sua digital musical, né? Sim. Um disco que eu produzi é de uma banda que chama Babum. Eles são do ABC lá de São Caetano, de São Bernardo, a maioria. O Babum, ele terminou, acabou, na verdade, mas eles... hoje tem algumas bandas que a turma ali participa, né? Sim. Como o Samuque a Selva, o Buena Vista do Ska, o Noma de Orquestra, uma galera muito da hora, assim. E a gente fez um disco incrível. O Bui Calunga, que era o vocalista, ele tem a carreira dele aí de rapper e tal, de raga, né? Ele é mais do ragamuffin, assim. Esse disco chama Incendeia. Tem nas redes, nas plataformas Sim. do Babum. Esse é um Legal. disco que eu volte e meio escuto, cara, porque é um disco muito legal. Músicas boas. Achei que, né, eu consegui chegar com a minha produção onde eu queria. A gente deu tudo certo. Pô, que legal. Foda, Que legal. você falou, esse foi um gol de placa. Foi, cara. Não aconteceu, a banda acabou, não aconteceu nada, mas tá lá, velho. Um Registro, dia alguém vai ouvir aquilo ainda, vai falar, caralho, isso daí é da hora, velho. É aquilo que você falou, a música fica, né? A música fica, exato. As bandas acabam, as músicas ficam. O trabalho, cara, eu produzi 5 discos do André Bujan, né? Que solos dele. Cara. E, cara, Esquecemos de falar do André. ali, isso sim, cara, eu acho que daqui uns 100 anos, cara, alguém vai ouvir e vai falar, cara, olha esse maluco aqui, que genial que é. Porque o cara é incrível. É um cara totalmente aprendi fora da muito. caixa, né, mano? Fora da caixa, aprendi muito com ele, cara. Muito, muito, muito. Assim, devo muito a abertura da minha cabeça real, assim, na música e na arte, e mesmo no mercado, cara, graças a ele. Legal. Sérgio, cara, brigadão pela sua participação, cara. Espero que você tenha Porra, gostado. eu que agradeço, Porra, papo adorei, legal. velho. Adorei. Desculpa ter te cortado algumas vezes aí, que você fala as coisas que eu me empolgo, aí eu Imagina, quero falar mas também, me isso é perdoa. legal, cara. Eu acho que, sabe, a melhor coisa é você fazer. Eu vim sem pensar, cara, porque sabendo que vocês gostam, entendem de música, são do negócio é outra coisa, né? Porque a gente vem trocar essa ideia, né, Nossa, cara? a gente engana bem, cara. Engana mas, bem. velho, vocês gostam do negócio. Sim. Vocês estão todo mundo aqui ama o que o Sim, bagulho. sim, com Senão, Pô, e é legal pra caramba, assim, você falando de produção, contando um pouco do ska, falando do seu trampo como trampando na estrada, tanto com o Jorge Benja. Pô, o lance do Sugar Cane lá, cara, pô, acho sensacional, porque é um dos meus discos favoritos do Sugar pô, Cane. que massa. Eu sempre falei, essas guitarras são muito fodas, eu falei até pro Capilé também. E desculpa te interromper, porque que você falou, eu me empolguei ali, aí pra não Sim. esquecer, sabe aquela emoção? Não, relaxa, cara. Desculpa mesmo. Adorei. Tá, mano, brigadão aí pela participação, cara. Quando você quiser divulgar alguma coisa, a gente tá aqui de portas abertas aqui pra Pô, você. muito meu amigo. obrigado. Agradeço. Tava pensando até marcar um episódio pra gente falar
se aprofundar mais no ska, cara. A gente tem um Ele, o Alamo. Alamo. Não sei se você conhece o Sim, Alamo, conheço, dono do claro. estúdio 1234. Claro, sim. Ele veio aqui também, a gente Nossa, a gente ficou aqui, ó. destrinchou. Ele manja muito também. Acho que vamos ver se marcar um Vamos fazer um dia. especial Tô à Ska? Fazer um disposição, dia velho, é pra só gente, marcar que- né, fazer uma mesa aqui, vocês dois, nós dois aqui. E Sim. vamos, porra, trazer talvez, sei lá, algumas coisas. Pegar umas aí. bandas assim, fazer Coisas uma... que vocês conhecem, às vezes Sim. que é muito old school, que muita gente não conhece, e, porra, mostrar isso pra galera, tá ligado? Que tem demais. curiosidade. acho que Leonardo é muito Alamo, legal. pra mim, joga a câmera aqui pra mim. Leonardo Alamo, queremos você aqui. Já veio, né, mãe? Já Vem veio, de mas de novo. novo. Gente fina, gente fina. Sim. É foda Gente demais. fina. Mas é isso, também agradeço tua vinda aqui, obrigado por ter aceitado, ter vindo nesse humilde podcast aqui. Boa, cara, tô A gente muito não manja feliz. muita coisa, mas o pouco que a gente manja, Não, a mas gente tenta a vontade entrar na, e a vibe é na boa. vibe com vocês aí. Não querendo rasgar cedo, mas, porra, você tocou na banda que eu gosto demais. Tô muito feliz de estar aqui. Você fazer Obrigado, parte aí velho. Feliz. do ska nacional. Acho que é muito importante isso. E é isso, irmão. Tamo junto, precisa de alguma coisa, divulgar. Mano, tamo aí, o estúdio tá aqui. Quiser É gravar nóis. alguma coisa, tamo aí. Firmeza? Tamo Firmeza, junto. obrigado, Queridão. gente. Obrigado mais um episódio. Ah, Eu que antes, agradeço. deixa seus Fala, contatos, né, da pizzaria, dos seus Ah, trampos, dos seus sim. rolês que você faz aí, se eu quiser contar Bom, pra na você. verdade, o Instagram da banda, que é o OBMJ, né? @OBMJ. E Vocês conseguem tocar nas cerveja? redes. Oi? Consegue tocar no cerveja? Olha, não sei, cara. Vai ter que Apesar que tirar o palco público, aumentou, né? não, o palco Ah, tá é? maior. É, eles Ah, mexeram, acho que tá. Ah, Se fosse boa. lá dos anos 2000, Sim, sim. aí ia ter que ficar uns 3 pra baixo. É, eu ali. lembro que com a Vou Additive botar mesmo um eu calço não toquei ali. no palco, não. Antes era menor, mas agora tá maior, tá bonito lá. Desculpa te Sim. interromper, continua. E, cara, é isso. Na verdade, o meu canal de ligar, né? De informação é o da banda, né? Que é a parte profissional, assim, da coisa. Tem o meu @ Sérgio Sofiati também, que ali eu mostro um pouco da minha vida. Pouco, né? Porque eu sou velho, então não sou muito dessas coisas. Ah, eu gosto de meter uns storyzinhos ali, fazer uns influencers ali. Eu não tenho. Eu ia me achar ridículo, cara, então eu não consigo fazer E isso. quem quiser te chamar pra fazer um trampo com você de produção, só te mandar um direct lá no Instagram. Direct no Instagram, Sérgio Sofiati. Fechou. Tá lá, então, meu trabalho ali, né, de produção, às vezes eu mostro alguma coisa. E de técnico de som eu sempre posto os shows que eu faço e tal. Sim. É legal. E tô sempre aberto aí a boas conversas Pô, sobre claro, a vamos música. marcar mais uma aí, Crildão. De novo, A gente- muito obrigado. Alamo! Agradecer aí, Serginho, valeu mesmo, Pô, obrigado. aí, Kildo. E é legal porque, pô, eu fico pensando, eu te conheci com o Senhor Banana e até hoje você tá aí fazendo música boa. Pô, E se obrigado pela... E se tu citou o Paralamas como um dos expoentes da música jamaicana aqui no Brasil, eu acho que na parte contemporânea você também é um dos responsáveis por expor e divulgar esse tipo de som que é tão legal, tão bacana aqui no Brasil, tá ligado? Valeu por tudo. Pô, valeu mesmo, obrigado. É isso aí, Rafa. E é isso, a gente sendo mais um do Namaracast, ia fazer um stories aqui com o Sérgio, mas não deu tempo, né? Demorou demais. Demorei demais. Mas valeu você que ficou até o final aí, você que Nossa, gosta do nosso 11 trampo aí. Pô, Agora que eu manda vi. um direct, comenta aí nos nossos vídeos, tem o nosso QR Code também, quiser mandar um donate, é sempre de bom grado, tá? Tem também nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, no TikTok e também no Facebook. Também estamos nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, Amazon Music. Às vezes você não consegue ver o episódio lá no YouTube, deixa rolando lá na sua plataforma de música preferida, né? E vai fazer suas paradas lá. E compartilha também, comenta, tem nosso canal de cortes também. Isso né, era Fernandinho? foca nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, tá? Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos, tá? Lembrando que a Dona Mara Cortes Oficial. Cortes Oficial, peço que se inscreva e comente lá no canal lá, ajude a gente aí nesse rolê. Gente, muito obrigado, querido. Obrigado, Rafa. Obrigado novamente, É Serginho. isso. É Obrigado a isso aí, vocês, gente. E é nóis. Valeu. Valeu. Nossa senhora. Passou rápido, né, Sérgio? Por isso que eu te Passa, perguntei, velho. irmão. É, Você não. tem...